Hey folks, mais um episódio aí pra vocês. Estamos de volta. Vamos ver se a gente consegue aí engatar a marcha e seguir em frente, né? Que tá embaçado, tá embaçado. Acho que deve fazer uns 3 meses aí que eu não apareço aí pra vocês. Mas vamos lá, vamos lá. Esse ano aí promete, fechou? Hoje eu tô aqui com a Mulher Gato. Cadê a Mulher Gato? Cadê a mulher gato? Pô, Mulher Gato, você era pra você já estar disfarçada aí, ó. É verdade. Pronto. Aí, ó. É Tô com a comigo. Mulher Gato hoje aqui, ó. Veio direto da Itália. Você deixou o Batman lá na Itália, né? Deixei Batman. Deixou o Batman lá na Ele Itália. tá cuidando das crias. Tá cuidando das crias. Todos os cats. Se apresenta aí pro pessoal aí. Eu sou Fabiola Cuffari. Eu sou comportamentalista felina e gatóloga. Moro na Itália, sou paulistana, nascida na Avenida Paulista. E há 9 anos eu mudei de casa Paulista e fui... mesmo. Mega. E fui para Itália, eu moro em Milão. E desde então eu levei meus gatos para lá, para Itália, depois de 1 ano que eu estava lá. É um processo longo, para quem quer viajar, não abandone seus gatos. É longo, se você fizer por conta própria, custa pouco e você pode levar os seus gatos para lá. Até esses dias eu estava falando com uma pessoa que falou assim, pô, mas você levou embaixo do avião? Sim, eu levei lá. Eles não vão com a bagagem, é um mito. Primeiro mito que a gente está desfazendo Olha hoje. só. Os gatos não vão junto com as bagagens. Eles têm uma área para os animais que tem a pressão certa, que tem oxigênio, que tem Legal. tudo. Eu sei que algum tempo atrás, não me lembro exatamente, teve até uma polêmica aqui, que um cachorro morreu, o outro foi Isso perdido mesmo. e tal, não sei o quê. Então, assim, é um caso realmente em 1 milhão, mas aconteceu, é uma fatalidade, foi culpa da companhia aérea, mas não é uma coisa que acontece. Eu levei os 2 gatos para lá, os 2 vieram embaixo. Por que os 2 embaixo? Porque a lei permitia só um gato com você em cima. Por avião. Ah, pode ir um lá em cima com você? Pode, Ah, mas legal. só um por avião. Eu Aham. não sei se a lei mudou de 8 anos para cá. Sim. Mas só pode ir um por avião. Então, eu não podia escolher. Um filho vem comigo em cima e o outro vai embaixo? Não. Descem os 2 e vão os 2 lá. Sim. E assim, é possível, dá para fazer. A viagem é longa, são 11 horas de viagem, só de aéreo, mas eles estão 4 horas antes do avião partir e são os últimos que descem. Eu fiquei 4 horas esperando eles desembarcarem e o processo todo para desembarcar. Sim. Mas não abandone seus animais. Tem gente que viaja com 9, eu conheço uma pessoa que viajou com 9 cachorros. Caramba, 9 cachorros. Então, assim, são filhos e a gente não abandona. Não tem justificativa para Acho abandonar um que animal. quem abandona, desculpa. Não, pra mim não tem moral comigo. A pessoa não gosta do bicho dela, né? Isso aí. Não gosta. É isso Vê aí. como, posso dizer, um brinquedo, né? Exato. E não é um brinquedo. Não é um brinquedo. Não é um brinquedo, não é porque não é um ser humano que a gente não vai tratar dessa maneira. Exato. E, infelizmente, tem algumas coisas, por exemplo, eu me lembro na época, muito tempo atrás, lançamento daquele 101 Dálmatas, por exemplo, Sim. que daí as pessoas, todo mundo quer um dálmata, e não sabe sobre o cachorro. Sim. Não sabe o que ele faz, não sabe que ele é um cachorro que não vai ficar desse tamanho, ele vai crescer, ele vai ficar gigante. Na tua casa comporta um cachorro daquele tamanho, o gato é a mesma coisa, né? Então, assim, antes de adotar, tenha consciência que é para toda a vida. Sim. É uma coisa que, no bem ou no mal, na doença, sabe? Sim. O lance de casamento Sim. lá, até a morte que os Sim. separe, infelizmente. Com certeza. Então, você não pode simplesmente Concordo. deixar, e não é porque fez a mudança que vai fazer, né? Se for deixar, o mínimo de decência que você tem que ter é procurar algum acolhedor, algum lugar para falar, ó, não tenho como levar, tá aqui, preciso, Exato. né, fazer algum trâmite, Exato. correr atrás, que é possível também. Absolutamente. Em vários lugares aqui em São Paulo tem bastante lugares. Absolutamente. Não tem razão nenhuma. Não existe razão para abandonar um gato. Porque se é o filho da pessoa, ela também vai fazer isso? Estou mudando, não dá para levar? E aquele negócio, abandonou, dependendo do jeito que abandona, morre, né? Morre mesmo. Morre, ainda mais que quando é domesticado. Imagino que fica... Exato. Que tem o lance do gato domiciliado, o gato semi-domiciliado e o gato de rua. Que é muito importante saber a diferença. Os meus gatos, por exemplo, são domiciliados. Então, eles foram pegos, são todos eles pegos de gateiras, né? O que é gateira? Gateira são principalmente são as mulheres, né? Aham. Que fazem muito isso, que resgatam os gatinhos de rua,
que a gata pariu aqueles gatinhos e eles estão em abandono. Sim. Isso é uma coisa muito importante da gente falar também. Depois a gente pode resgatar isso para falar sobre essas pessoas que veem os gatos abandonados. Elas resgatam os gatos e esterilizam as gatas ou os gatos grandes, né, já adultos, para não procriar e arranjam casa para os pequenos. Legal. E os meus gatos sempre foram assim. Foram né? doação, né? Não foi comprado. Exato. E então essas são as gateiras. Né? O mercado de compra de gato ainda é forte ainda? É muito forte. É muito forte ainda? É muito forte, porque tem gente que as raças dos gatos querem o gato de olho azul com pelo longo, que são, por exemplo, tem o Ragdoll, que é assim, e aí eu quero o gato assim, e esses gatos são fabricados, isso é uma coisa que as pessoas não sabem disso. Os gatos são fabricados, então eles vêm por um defeito, vamos chamar assim, eles vêm de uma determinada forma, e aí eles começam a cruzar a família praticamente. Sim. Entende? E para produzir sempre gato de olho azul com pelo jeitinho, branco. Para não sair do padrão. A outra produz o mesmo gato, mas tem olho azul, mas o pelo é marrom. Sim. Então, quando você vai ver, você tem um problema genético. Sim. Isso é até muito interessante falar sobre isso, que, por exemplo, eu estudo, né? Eu como gatólogo, explicando o que é o estudo do comportamento do gato, né? E a gente aprende muito sobre as raças. As raças foram criadas pelos humanos. De uma forma que você vai fechando o cerco. Por exemplo, como aconteceu hoje, o urso panda é um animal virtualmente em extinção. Que a gente aprende no curso isso. Uhum. Por isso ele é o logo, por exemplo, do WWF tem o urso panda. Uhum. Porque ele não existe mais. Mas como não existe? Mas eu vou no zoológico e vejo o urso panda. Mas ele não existe mais. Não existe mais na natureza. Ele chegou num nível que são os parentes cruzando com os parentes. Nossa, entendi. Não existe mais diversidade genética para o urso panda. Sim. Então ele está extinto. Sim, entendi. Porque ele está consumindo ele mesmo. São os pais procriando com os filhos, os irmãos procriando com os irmãos. Pega esse daqui e manda para a Alemanha, o da Alemanha manda para a China, o da China manda... É o mesmo animal. Eles estão com o DNA que está todinho igual. Numa dessas dá algum erro genético, né? Pode dar algum erro genético e acabar... Eles estão extintos, virtualmente extintos. Você vê, eles estão lá, mas daqui a pouco eles não existem mais porque não tem material genético novo. Sim. Entende? Que é nessas misturas que acabam dando os erros, né? Que são essas que fazem, por exemplo, com gatos, com cachorros. Isso é muito sério, essa coisa. Sim. Né? Por um capricho nosso. Até no ser humano, né? Quando tem caso de primos, né? Dá alguns erros genéticos e pode acontecer alguma coisa. Por quê? Porque você não tem mais o que faz a gente diferente. Você começa a cruzar a mesma coisa e aí você começa a ter problemas. A gente escuta desde sempre. E é por um capricho nosso que existem, por exemplo, as raças, né? As raças mais normais, que aqui no Brasil você fala que os veterinários chamam de SRD, sem raça definida, que vem escrito na carteirinha do gato aqui, né? No libretto di vaccinazione em italiano. Por exemplo, lá chama gato europeu. O sem raça definida, lá é o gato europeu. É mais chique, né? Mas é o gato europeu. Então, quando vem escrito europeu, quer dizer... Que é o gato caramelo, que é o gato caramelo. É o caramelo, é o tigrado. É o tigrado. É o tigrado. O típico gato europeu é o tigrado amarelo. Sim. Né? Que lá a gente chama de rosso, que seria o vermelho. Lá a gente chama ruivo, seria o ruivo, né? Aqui a gente chama de laranja, de amarelo e tal. Mas tem o gato normal, que é aquele cinza, o cinza tigrado. Sim. Esses são sem raça definida. Sim. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas esse gato vive muito. Eu tive... por muito tempo, por 8 anos, eu tive a segunda gata que eu fiz cat sitting na Itália. Quando nem era a minha profissão ainda, foi uma gata que viveu até os 23 anos. Olha. E era uma gata dessas pardas, dessas cinzas tigradas. Né? O segundo gato viveu até 21 anos. Também uma gata que era a Mad. A primeira era a Penélope e a segunda é a Mad. Tem um de 20 anos que está lá ainda. Eles têm resistência por quê? Porque eles não misturam. Aliás, eles misturam com todo mundo. Muito, né? Isso, não fica só naquele ciclo, né? Exato.
exato. E depois tem aquelas coisas, mas eu quero porque o gato é sem pelo, aí pega tipo um Sphinx, que é aquele gato sem pelo nenhum. Por isso, parece por isso que o brasileiro é tão saudável, né? Não é? Tudo é misturado. É a mistura, é verdade. Então, e eu comecei, quando eu fui para lá, tava falando, quando eu levei meus gatos para lá, eu já estava 1 ano sem gato, porque o processo é muito longo para levar, mas não abandonei. Você foi sem eles. Eu fiquei sem eles e por uma questão de sorte que eu tenho, graças a Deus, chegou, uma professora pediu para alguém que pudesse cuidar do gato dela. Uhum. Que ela tinha esquecido de fazer a vacina e não podia embarcar no avião com o gato, com o passaporte sem a vacina. Me ofereci, me pagou. Eu falei, além de tudo, tá me pagando. Olha só. Eu devia pagar para ela. E o gato dormia na cama, um amor, chama Eros. Sim. Deus do amor, justamente. E aí, ali começou, me inscrevi em aplicativos. Abriu a mente. Comecei a trazer para dentro de casa, o primeiro, o segundo. Aí virou Gatolândia. E aí virou. Aí comecei. Então foi através daí que você começou. Foi aí que eu comecei. Que legal. Era só para ser um dinheirinho a mais e Sim. virou a minha profissão. Olha só que barato, hein? Que é uma coisa que você ama, né? Que é uma coisa que eu amo. Que, na verdade, já existe antes de mim mesmo. Porque a minha mãe já tinha gato antes de eu nascer. Sim. Que sempre legal. teve gato. Então sempre esteve na sua vida os sempre, gatos. Sempre. Que legal. E uma coisa legal. Os seus gatos ficaram aqui no Brasil. Ficaram aqui no E Brasil. como que eles ficaram? Alguém cuidou? Ficou. Ou ficou em hotel? Não. Ficou com uma pessoa cuidando dele, que foi o meu ex-marido. Ele ficou cuidando dos gatos e fazendo todo o trâmite para poder embarcá-los. Ah, legal. Né? E depois me levou lá, tudo mais. E aí... ficou praticamente na casa deles mesmo. Ficou. Isso. Mas e quando a pessoa não tem isso daí? É legal colocar no hotel ou deixar com alguém cuidando? Olha, de preferência, as pessoas falam assim, mas tem a vizinha, tem um vizinho que pode cuidar e tudo mais, né? Eu digo sempre de contratar um cat sitter, né? O cat sitter é a pessoa que é responsável quando tem o dog sitter para os cachorros, tem a cat sitter para os gatos. De contratar um cat sitter, porque ele sabe o que faz. Não é simplesmente ir lá, deu de comer, botou água, limpou a terrinha e beleza, e sai fora. Não, o gato é muito parecido com a gente. O gato é muito mais parecido do que a gente imagina. Às vezes as pessoas falam, gato é interesseiro. Não é interesseiro. O gato é um espelho do ser humano. O cachorro ele tem um comportamento mais subserviente. Exato. Ele tá ali mais para servir. Entende? O gato não. O gato é tipo, não quero comer isso. Mas eu faço isso. Você faz isso. Sim. Né? De dizer, não tô afim de comer peixe hoje. E não vou comer. Não é frescura. Eu não tô afim de comer peixe hoje. Hoje tô afim de comer pizza. E vai comer pizza. Sim. O gato faz a mesma coisa, né? Então, eles têm o comportamento muito, muito similar ao nosso. E diferente do cachorro. O cachorro ele vem mais para servir mesmo. Você pode dar qualquer coisa para ele, ele vai comer porque ele está feliz naquilo. Então, se jogar bolinha, o cachorro traz para você, né? O cachorro quando chega em casa faz aquela festa louca. Exato. O gato faz também. Sim, gato faz. Eu achava que não fazia. Depois que eu tive meu gato, é engraçado quando eu chego em casa, tô longe. Ele já sabe que você tá eu olho, né? Tem um degrauzinho assim lá na garagem de casa, assim, eu falo, tá na banheirinha lá, só a cabecinha dele assim, esperando, assim, eu falo, impressionante. Que barato, chegando com o carro, né? Eles sentem a energia da gente, é uma coisa muito louca. É barato isso daí. É muito louco. Só você tendo um gato pra você entender isso. Só. Eu odiava gato. Eu conheço muita gente aí assim. Foi se chegando, quando eu falei assim, em casa ele não vai entrar. De repente estava em casa. Não, no quarto, na minha cama não vai deitar. Agora tem vezes que ele tá na cama, eu tô dormindo todo torto. Assim, não vamos incomodar o gato, deixa o gato. Exato. Cuidado com o gato. Exato. Meu marido aconteceu exatamente a mesma coisa. Que eu conheci ele, já estava morando 3 anos e meio na Itália. Ele é italiano. E ele era uma pessoa totalmente cachorro. Então, quando a gente se conheceu assim, ele era tipo, não, o gato tá chegando, não tô afim do gato aqui, não sei o que. Eu também sempre fui cachorro a vida inteira. E é uma relação absolutamente diferente. Isso aí totalmente. A gente já corta um outro mito, né? Que é tratar gatos como se fossem cachorros. Gatos não são mini cachorros. Eles não são mini cachorros. Eles não têm que ser tratados como cachorros. O pessoal que bota gato na coleira, isso é certo ou não? É certo. É certo, tá bom. Então menos mal. Certo. Isso quando eu vejo, sempre quando eu vejo, eu me bugo a mente. É uma coisa que tem que se acostumar mais. Na Europa a gente está mais acostumado a fazer isso. Eu já fazia isso aqui
Meu primeiro gato que eu tive quando eu saí de casa fazem mais de 30 anos. Faz mais de 30 anos, foi em 94. E eu não sei, da minha cabeça, instintivo eu já fiz. E hoje em dia a gente aprende nos porque cursos. eu fico pensando os gatinhos que ficam só em casa, né? Sei lá, precisa dar uma volta com ele, né? Exato, precisa sair de Pra ele casa. ver novos ambientes, né? Ver outras coisas. Mais em segurança. Acho que faz bem, né? Em segurança. Faz, em segurança. Segurança. Mas você tem que acostumar ele desde pequeno. Aí aquela coleirinha de peito, né? A peitoral, aquela que você pega aqui, que ela não vai enforcar, ela não tem o enforcador do cachorro, né? Sim. Ela pega pelas costas e sai do meio das costas a guia. E quanto mais novo o gatinho, mais fácil de educar eles. Sim. Tem gatos que não gostam realmente, então a gente tem que entender, é como a gente, né? Sim. Tem gente que é mais baladeiro, tem gente que gosta de ficar mais em casa, tem gente que gosta de sair, mas é só se for para parque, para balada não vai. É muito similar É a ao mesma seu, né? coisa, é a mesma coisa. Falando em mito, já que a gente tá falando da coleira, e o negócio da água? Gato tem medo de água mesmo? Porque eu já vi alguns vídeos de gatos nadando. Então, eles gostam de água. Eles gostam de água. Sim. Agora, daí, por exemplo, a dar banho ou forçar o banho é outro lance. Sim. Né? O gato muito, muito sujo, lógico. Não Você tem achou como, um gato que estava, sei lá, dentro... Entrou no bueiro. Então, aí... Mecânico. Mecânico. O gato Meu gato todo é meio sujo. mecânico. Quando eu volto, chego em casa lá, fala, tá fazendo bico ali na funilaria, Então, certeza. vê se ele consegue se limpar. Mas tem coisa que é tóxica, né? Tem coisa que é mega tóxica de... Assim, como é que ele vai conseguir limpar óleo, graxa? Isso mesmo. Você tem que dar uma ajuda, né? Mas não é aquela coisa de levar o gato como é o cachorro Sim. no banho e tosa. Sim. Sim, em um caso grave, sim. Que ele tá todo remelento, aqueles gatinhos abandonados e tal. Aí não Mas tem como. não de ficar dando, porque o gato, ele tem um lance com o olfato que é muito forte. O gato sente um cheiro de qualquer coisa a 1 quilômetro de distância. Entende? Ele sabe se tem uma gata, se ele é inteiro, né? Ou seja, não castrado, ele sente a 1 quilômetro de distância. Por isso que eles se perdem, né? Quer sair pra namorar e... Sim, mas geralmente eles retornam para casa por causa do cheiro. Ah, por causa do cheiro também. Porque eles deixam a marcação dos gatos. Sim. Né? Tem até, por exemplo, o caso, voltando à coisa do, vou mudar de casa. Sim. Tem até uma técnica, por exemplo, para você acostumar o gato à nova casa, podendo, né? No meu caso, ele saiu de uma casa e foi para uma outra, nada a ver, em um outro país, em uma outra circunstância, que não teve absolutamente nada, não tinha nada a ver com aqui, que eu tive que comprar a caixinha da terra, a terra era diferente, as vasilhinhas dele eram diferentes, a fonte era tudo diferente. Eu não tive como importar o cheiro deles, né? Mas dentro de casa, por exemplo, quando você tem um ângulo na parede, que você vê assim, fica sempre um marronzinho, porque ele passa lá e passa, e ele é cheio de glândulas, ele deixa aquele cheiro dele, né? Aquilo é marcação do gato, né? Então fica uma dica: passar um paninho pouquinho úmido nessa sujeirinha do cantinho da parede que eles deixam, que eles passam, Sim. né? Ou às vezes de um pé de mesa, ou pé da cadeira, o que for lá, passa isso, vai na nova casa, Faz a mesma esfrega coisa. esse cheiro dele. Pra ele não se sentir num ambiente totalmente novo. Novo, né? Pô, me jogaram aqui, o que eu faço? Onde que eu tô? Né? Isso é uma das coisas, uma das técnicas que a gente usa para ambientar o gato. Outro mito também de gato. Leite. Que a gente vê o Tom e Jerry lá, né? Não, absolutamente. É mesmo? Só quer ferrar com os gatos mesmo, né? Quer. Gato é intolerante à lactose. Olha só. Né? Que é uma coisa que não é de muito tempo que começaram a falar para humano, né? Gato intolerante à lactose. Gato não pode beber leite. Gato não pode comer derivados de leite. Então, não dê pedacinho de queijo, de nada. Nada. Comida de humano é de humano. Comida de gato é de gato. Gato tem que beber água. Sim. Ponto. É que tem um problema lá dos rins, né? Que dá neles, né? Gato tem uma tendência a ter problema renal de fábrica. Todos. É tipo Peugeot. Todos. Todos eles saem de fábrica com problema renal. Então, eles não podem beber água. Eles não podem beber leite. Eles têm que beber muita água.
né? E Aí tem então os tipos de fontes também, né? tem as fontes, além de deixar vários tigelinhas de água espalhadas em casa, ter fonte também. Aham. Tipo de fonte, é uma dúvida que vem sempre para mim. Eu não sei exatamente se aqui no Brasil tem, depois a gente pode até mandar alguns tipos de imagens aí para vocês. Tem uma fonte hoje que é muito conhecida, que tem no mundo inteiro, que satisfaz o nosso ego humano, principalmente das mulheres. Atenção, mulheres. Aquelas fontinhas que são como se fossem pequenos baldinhos e em cima tem uma coisa que tampa, tem uma tampinha, e em cima tem uma florzinha que sai a aguinha. Sim. Ai, que bonitinha. Ai, que lindo isso daqui. Então, o gato não tá nem aí que é bonitinha. O gato precisa tomar água. As pessoas não entendem que se faltar luz, aonde está a água? Vamos fazer aqui que é mais fácil. Essa é a fonte. Aqui tem uma tampa e aqui em cima tem um chafariz em forma de florzinha. Sim. Aqui tem a bombinha que joga a água aqui para cima. E aqui tem uma tampa. Acabou a luz, a água está presa aqui embaixo. Não tem nem como ele acessar. Como ele vai fazer? E não bota tigela. Sim. Então, assim, no pior dos casos, você quer a fontinha assim? Ok, mas põe tigela pro gato. Ele vai beber mais da tigela do que da fonte. Como saber que o gato tá pedindo fonte? Simples, super simples. Você abre a torneira, o gato entra na pia? Meu gato bota a cabeçona lá, parece um moleque depois que jogou bola no campo. Ele tá implorando, por favor, fonte, por favor, Você vê? fonte. Por quê? Porque a água parada para ele não é tão atrativa. Ah, mas o meu gato bebe. Ótimo! Se você botar a fonte, ele bebe 2 vezes Bebe mais. mais, melhor pra saúde dele. É isso. É tudo isso. Tem gato que entra no box depois que você toma banho. Nossa, meu pra cola lamber. também. Cola. Meu, que isso, cara? Para com isso, mano. Tem gato que prefere tomar aquele suporte que tem embaixo do vaso. Sim, que aí fica a aguinha lá embaixo. Que fica lá. aquela aguinha Sim. com aquela terrinha. Saborizada ali, ó. Exato, sabor terra. Prefere tomar aquilo que a água que você botou Lá na tigelinha ou na fonte. Na fontezinha. Entendeu? Caramba. Então, assim, fontes, que tipo de fontes? Tentar comprar uma fonte que não seja fechada. Sim. Aí, por exemplo, a minha amiga... Eu vi umas bonitinhas que são uma cascatinha assim. É isso. A minha Que amiga ela Lu acaba sendo aberta, né? me levou para Embu. Aí, ó. Né, Lu? Me levou para Embu, por exemplo, e eu tive aqui no Brasil, Sim. assim, fonte de pedra, fonte de porcelana, tem várias, mas que é aberta. Isso mesmo. Eles vão tomar lá. Que a água fica girando ali e tem a parte de baixo ali que tá sempre com a aguinha ali, né? É isso. Tem que limpar, como tem que limpar a tigelinha da água, a tigelinha da ração. Tem que manter limpa, lógico, para não dar fungo, para não dar... Mas tem que dar a água pro bicho. Sim. E tem que estimular ele a beber, Sim. né? Então, Aham. assim, ele bebe? Ótimo que ele bebe. Ele tem que beber mais ainda. Então, isso é uma das outras coisas. Aí eu lembro que você falou pra mim do meu gatinho que tinha que colocar a comida molhadinha pra ele, que eu Também. achava que era frescura dele, né? Não, Que que é um tipo snack. snack, né? É. Uma outra coisa antes disso, Aham. só para terminar a água, outro mito. Que tem que ser... A água não pode ficar grudada na comida seca. Não pode ficar Tá. grudada na comida. Tem que ser distante. Tem que ser distante. Então, se eu tenho uma parede aqui, aqui eu boto a comida, pelo menos 1 metro de Aham. distância eu boto a água. Por quê? Porque o gato tem no subconsciente dele que a água perto da comida não tá boa, tá estragada. Sim. Porque os grandes felinos, quando caçam na savana, os leões, os tigres e tudo mais, eles catam o bicho aqui, não importa onde que ele pegou, e ele leva para longe do rio. Por quê? Porque depois aquela comida, Pra aquele não bicho, contaminar. vai dar bicho, vai Sim. dar verme, vão vir outros animais, e ele não pode contaminar a Sim. água que ele bebe, que mantém ele vivo. Que inteligentes os bichos, hein? Eles são muito inteligentes. São muito inteligentes. E os gatos têm isso no subconsciente deles. Legal. Então, quando ele vê a água perto Ah, mas o meu come, o meu bebe. Ok, ele beberia mais se a água estivesse longe. Aham. Então, distancie. Óbvio que não é uma regra, nada do que eu estou falando é uma regra. Sim. Tem gatos e gatos. Tem gatos que você pode fazer nada e o gato pode viver 1000 anos sem problema renal, sem nada.
Mas isso é estudo. Aham. A gente estuda isso. Sim. Que o gato, o que é melhor para o gato, né? Antigamente, se a gente for pensar, por exemplo, na época da minha mãe, assim, que tinha gato, os gatos viviam quanto? 4 anos. Falei, tem uma gata que tá morrendo com mais de 20 anos. É. Vivia menos? Muito menos. É. Porque a ração era praticamente a ração de cachorro. Eu, quando comecei a ter gato meu, a ração era é aquela. Aquela não tinha opção. Não tinha opção. Hoje tem para gato Maine Coon, que são os maiores gatos do mundo. Para siamês. Por quê? Porque ele tem... Os pHs mudam da comida, né? Então, para cada tipo, para cada raça de gato tem Peso, né? Tamanho, tudo, né? Gato bebê, gato adolescente, gato adulto, adulto castrado. Adulto castrado, Sim. mas da raça tal. Quer dizer, a quantidade, isso tá fazendo. Não é uma frescura, é tudo Não estudado para dar o melhor de qualidade de vida para ele, saúde, desenvolver a saúde dele. E aí, entrando nesse lance da comida, tem o lance do sachê. Sachê não é frescura. Para as pessoas terem uma ideia, uma mão de ração em calorias equivale a 6 sachês de comida úmida. Olha. Vou chamar de comida úmida, Sim. que é um nome que a gente está procurando usar, porque às vezes não é sachê, é latinha. Ah, mas o sachê é latinha. Então, vamos falar de comida úmida. Comida seca é comida úmida. Então, tem isso aqui equivale a 6 latas ou sachês de úmido, como caloria. A pessoa que dá só o seco pro cachorro, o que acontece? Pro gato. Pro gato, desculpa. Que dá 6 comidas, só comida seca pro gato. A chance dele ter problema renal e outros problemas é enorme, mas a chance dele engordar, e tem muitíssimo gato com sobrepeso, é maior ainda. Eu, no começo da minha vida, fiz um monte de erro porque seguia aquilo que minha mãe fazia, que a mãe dela fazia. Foi o que você viu, né? Exato. Por exemplo, eu tinha a caixinha de areia, o leite, a água e a comida, tudo junto. Tudo junto ali. Né? O banheiro, a cozinha. E o playground dele, tudo junto ali. Tudo junto, né? Quando eu saí de lá... Presidiário, né, coitado? Com 18 anos e fui conhecer, assim, não, o banheiro tem que ficar no banheiro. A gente não humano, almoça no banheiro? Alguém leva um prato de comida? Não. É um outro, né? Não tem, né? Assim, é impossível. A gente tem que pensar muito no gato como se fosse a gente. Eu sempre faço o paralelo com o humano e o gato. Sim. Então, assim, eu comeria no banheiro? Não! O banheiro é o banheiro, não tem que levar, né? Então, tinha essa coisa. A gente tem que tirar esses mitos. Uma das coisas era que o sachê era um petisco. Não é um petisco, é comida. Os gatos comem de 20 a 30 vezes por dia. Um gato solto, em liberdade. De 20 a 30 coisas por dia. O que ele come? Ele come baratinha, passarinho, um ratinho... Mas ele gasta tudo isso. Por que ele não engorda? Porque ele está sempre caçando. É o gato da rua, você está falando no caso. Sabe quanto é difícil caçar um passarinho? Verdade. Imagina quantas tentativas ele fez até que ele conseguiu pegar um e comer. Ele não sabe qual vai ser o próximo. Sim. Aí ele vai comendo um grilo. Por isso que a vida deles é menor quando eles estão em situação de rua, né? Também, porque ele está lá caçando e pode todo passar aquele estresse, né? Um caminhão por cima do gato. Ele pode sofrer várias coisas. O cachorro pegar ele, que está focado ali no negócio. Várias coisas, exato. Sim. Exato. E também a dificuldade, né? De não conseguir a caça, né? Exato. E de não comer. Meios urbanos. Exato. Então, aqui em São Paulo, cada vez menos espaço, menos árvore. Menos pássaro, né? Onde que eles vão caçar? Né? Aí vai pegar um rato. Quanto aquele ratinho ele vai conseguir? Quanto que ele vai desperdiçar de energia? Sim. Então, ele começa a pegar coisinhas pequenas. Uma outra dica para todo mundo. Deixe ração seca à vontade para o gato. É ele que tem que se autocontrolar. É ele que sabe, tô com fome, come 2, 3 grãozinhos, vai dormir. Sim. 2, 3 grãozinhos vai no banheiro, 2, 3 grãozinhos vai lá brincar.
né? É uma vez ao dia eu boto a molhada. 2 vezes por Duas dia, vezes por a dia. gente aconselha. Tá. É. Porque os estudos mostraram que o gato, ele come úmido. Como? Do passarinho. Tudo que ele come tem Sim. úmido. Não tem seco. A natureza não dá seco pro gato. Sim. A natureza, né? Ele não é um castor que vai comer uma avelã. É errado dar carne pro gato? Não. Porque como ele é caçador, né? É. Mas aí a carne eu dou o quê? Crua quando for dar? Ou posso dar... Pode dar carne crua. Um problema um pouco maior seria dar frango. Porque Sim. o frango pode ter salmonela. Tá. Então tem que tomar muito A carne cuidado. vermelha de carne boa. vermelha na boa. E peixe? Peixe pode dar. Tem que Peixe? tomar cuidado com o espinho. Sim. Porque é E uma também das... tem o mito que o gato adora peixe, né? Não, mas eles comem, Eles comem. eles comem. Na verdade, assim, é um mito e não é. Eles gostam de peixe, você vai ver a variedade de comidas, sabor peixe é enorme. Sim, verdade. Né? Tem bastante. Mas o gato, ele é predador. Ele é presa, ele não é predador. O cachorro é predador. Sim. Ele é presa? Ele é presa. Olha só. Pensava que Então- ele era predador. Aí já entra numa outra coisa que depois a gente pode falar. Por isso que ele agride às vezes, porque ele está se defendendo. Sim. É diferente do cachorro. O cachorro agride porque ele é predador. O gato agride porque ele é presa. Então ele tem medo Pra se defender. para se defender. Ele ataca para se defender. É isso. E ele só ataca se realmente estiver num nível de estresse absurdo. Mas, por exemplo, por ele ser presa, ele não. Então ele só vai pegar coisas menor que eles. Sim. O peixe é maior que ele. Como é que ele É. vai pegar um peixe? É dificuldade muito maior, né? Exato. Se você pegar um urso, que o urso está lá no meio do rio catando peixe na mão, na Sim. unha. Literalmente. O gato não pesca. Ele vai pegar depois de morto. É. Porque ele gosta, né? Sim. Tem várias coisas que você pode ver, vários filminhos aí, principalmente na Grécia, assim, que você vê os gatos lá na zona dos pescadores, lá roubando peixe. Roubando peixe já vi já. Mas tá roubando porque tá morto. Tá ele morto não tá ali, predando. Sim, não tá caçando ali. Não, ele tá pegando uma presa morta. Sim. Porque é maior que ele, o peixão, né? É. Então, mas tem alguns sabores assim que é mais para agradar o ser humano, porque o certo seria fazer tipo comida úmida, sabor grilo, sabor barata, sabor verme. Aí o pessoal fala, não. Aí você vai não, falar, não. não quero ver Não, um saco de verme dentro da minha casa, né? Sabor ratinho. Então, isso é a comida do gato de rua, Sim. né? A gente aqui não quer. Aí eles fazem o quê? Sabor cordeiro. É verdade, tem salmão. Sabor salmão. Pô, já viu o tamanho do salmão? Sabor bacalhau. Tem vários. Sabor Na bacalhau. Europa tem vários bacalhais. Bacalhais do Atlântico, bacalhais... Você fala, gente, o gato não é o meio dele, né? Sim. Mas, enfim, é mais para agradar a gente como ser humano que está Sim. comprando a comidinha Fala, do vou filho. dar um salmão pra Né? ele. Ai, vou dar um super salmão, eu vou dar cordeiro. É. Cordeiro ao sabor de ervas, não sei o que mais, né? É isso mesmo. E o gato tá querendo só comer o úmido, Aham. porque ele passa o dia inteiro comendo Sim. úmidos. E um gato que nem o meu, que você falou que é Semi-domiciliado. semi-domiciliado. Que ele vira e mexe, aparece com um passarinho lá em casa lá. Então, Faz tempo que não aparece, mas teve uma vez que chega em casa assim, ó, pena pra todo canto, assim, ó, uma cena de horror. aí ele comeu. É, Mas tem aqueles que eles te trazem já mortinho e te dão de presente. sim. Porque eles falam assim, papai e mamãe estão precisando de um... Já ouvi falar isso aí, Tô que é o levando presentinho, para né? eles, né? Aham. Porque as gatas fazem muito isso. As gatas são muito caçadoras. Todas as fêmeas, em geral, são muito É mais pra levar pros caçadoras. filhotes. Exato. Então elas têm isso e elas falam assim: eu vou levar para eles também. De repente eles Olha estão com só. fome. Né? Aí fica, Barato. meu Deus, o meu gato é um assassino, o meu gato matou o É passarinho. um sádico. Né? Não, é a natureza dele. Sim. Não brigue com o seu gato que faz isso. Não brigue, não maltrate o seu gato, porque ele trouxe uma baratinha para você. Sim, Ele trouxe aquilo que ele come, que é bom para ele, sim. né? Então, porque tem muita gente que briga, que É um buquê grita. de flores, né, que tá te levando pra você, né? Exatamente, é como se fosse isso. É o jeito Né? dele, né? A Eu caixa tô de dando- bombons dele. Eu não comi, Dia das trouxe Mães, para tô te você. levando aí, ó. Sim, isso. É o que eles podem fazer, então, assim, Sim. não vamos brigar. Porque é o comportamento deles. Sim, e que nem esse meu gato aí, quais são os riscos de eu ter esse gato semi-domiciliado? É semi-domiciliado. É semi-domiciliado. Isso. Agora, vamos falar assim, o gato não domiciliado, o gato de rua corre muitíssimos riscos.
Principalmente, tem uma coisa mundial que está fazendo, eu acredito que no Brasil a gente não está atrás de ninguém, que façam a mesma coisa, vou pegar até isso de exemplo. Na Europa a gente tem muito, que é quando você vê um gato que tem as orelhas e aqui essa pontinha está faltando, esse gato foi resgatado, é um símbolo mundial isso. Eles cortam a pontinha de uma das orelhas, mas bem pouquinho, não é maus tratos, não é o que fazem com Doberman, não tem nada a ver. Mas eles cortam a pontinha da orelha para que esse gato de rua não seja resgatado e castrado, sendo que ele já é castrado. Então, esse é um símbolo de castração mundial. Para mostrar que ele já está castrado. Exato. Então, de longe, você sabe que ele está castrado e você não vai tirar ele do habitat dele. Porque ele é um gato. Não é porque o gato está na rua, gente, que o gato está sofrendo. Sim. O gato tá bem ali. É que não pensa, um gato lá no meu bairro ali, você foi lá. Ali um gato, acho que conseguiria sobreviver até que bem, né? Porque tem natureza ali, tem mato, né? E aquilo e tá legal. Então, assim, quer dar comida pro gatinho, você tá ajudando a caça dele, porque talvez aquele dia, sei lá, tá chovendo e ele não foi bom e feliz. Não tinha muita mosca, não tinha muito grilo e ele tá meio com uma fominha. Dá uma comidinha, beleza. Mas não tire ele de lá. Ninguém falou que o gato tá sofrendo porque tá lá. Se o gato vier para dentro da tua casa, é uma outra história. Aí você também não vai enxotar o gato, né? Seja cat friendly, que é um termo mundial que se usa. Até os veterinários, quando a gente procura é cat friendly, esse é um termo bacana, para saber se ele é especializado em gato ou não. Mas, enfim, não tire o gato de rua. Se ele te adotar, abra as portas e faça entrar. O perigo do gato, quando ele não é esterilizado, é que ele vá procurar uma gata que também não é esterilizada. E vão procriar. E assim, a gata, o tempo de gravidez dela é absurdo de ridículo. Em 3 semanas ela já está parindo. Sério? Rapidão. Falam de coelho, mas gato é assim. Olha só. Eu tive uma gata que pariu 8 gatinhos. 8 gatinhos. Tá? Estou falando quando foi a primeira gata que eu tive. Eu tinha o macho, ela era a fêmea. E eles fizeram 8 gatinhos. E foi uma loucura, porque depois precisa arranjar casa para todo mundo. Difícil. O que você faz? Um dos gatinhos eu fiquei. Graças a Deus eu consegui encaminhar os outros. Mas, quando você tem um gato de rua, ele pode sair da zona dele, que ele já conhece todo mundo, e de repente arranjar briga no vizinho, na zona vizinha, porque os gatos são territoriais. Então, aqui, todo mundo se conhece nessa zona, mas nessa rua aqui é de um outro território. E que começa a dar as brigas. Ele não está indo, ele geralmente está indo lá para encontrar uma outra gata. E os machos vão defender essa gata. O Mil, ele vira e mexe, chega em casa espancado. Então. Mas ele é castrado. Ele é castrado. Mas mesmo assim ele chega lá de vez em quando. Porque ele mudou de zona, provavelmente. Provavelmente foi isso. Aí a Lu fala assim: mas você não sabe como é que o outro cara ficou. Tem isso também, vai ver que ele foi o vencedor da história, né? Mas chega lá todo destruído. Então, mas esse é um problema de gatos semidomiciliados. Quer dizer, ele está dentro. O não domiciliado é o gato de rua, que está lá e deve estar lá. Né? Você pode cuidar de longe, você pode. Ele está muito, muito destruído, pegar, resgatar ele, levar para o hospital, fazer a cura dele e coloca ele de novo lá, no ambiente dele. Aquilo é a vida dele. O semidomiciliado, o que é? Ele dorme em casa, mas ele tem livre acesso à rua. Ele vai e volta. Que é igual o meu. É ruim? Não, não é ruim. Mas você saiba que você tem o risco, de um dia ele não voltar, de alguém poder fazer mal para ele. Alguém levar ele embora. Alguém levar ele embora, porque ele é muito bacana. Ou ele entrar numa briga, ele ser atropelado. Que são os riscos de estarem na rua. É isso. Com certeza. Então, quando ele está dentro de casa, ele está protegido. O gato dentro de casa sofre? Depende. Tem uma tabela para saber o nível de felicidade do gato. Existe essa tabela. E dá para saber quando o gato está feliz? Dá para saber. Você tem uma tabela que você vai lá e avalia o nível de felicidade do gato. Acha fácil no Google se botar. Acha fácil no Google. É um testezinho que você faz. É um teste que você faz. E se você tem 4 gatos dentro de casa, né? Eu, no momento, tenho 3 gatos dentro de casa. Se eles... eu tenho que avaliar um por um quando eu vou fazer o teste. Não é toda a galera, porque cada um reage de um jeito, cada um tem uma idade. Então, você tem os testes para fazer separadamente, para saber como é que eles estão, o nível de felicidade. Mas se passear ajuda na felicidade? Ajuda.
Aquilo que você falou também do enriquecimento do ambiente também, né? Exato. Ainda mais para os gatos. Exato. Som de Enriquecimento casa. ambiental é uma coisa, faz parte, são dos pilares do gato feliz. Então, a comida é uma coisa muito importante, a higiene é uma coisa muito importante, que a gente depois aprofunda isso, e o enriquecimento ambiental. Tem o alimentar e tem o ambiental. O ambiental, o que que é? Eu moro numa casa de 70 metros quadrados. Só que é uma casa multiespécie. A partir do momento que eu tenho uma espécie que não é humana, só a humana dentro de casa, nós somos multiespécie. Qual é a espécie que eu tenho? Pode ser um camaleão, pode ser o porquinho da Índia, pode ser um cachorro, pode ser um gato, né? Qualquer coisa que não é só humano é multiespécie. Ok, o que eu estou fazendo? No caso de gato, eu sou especializada em gato, eu não entendo de cachorro, eu não convivo com cachorro. É outra coisa, é outro... do cachorro, gente. Exato. O gato não é um cachorro pequeno, o gato é um gato. Deixar isso bem claro, pessoal. Muito claro. O enriquecimento ambiental é você proporcionar para o gato é um gato, vamos partir do princípio que o gato é uma espécie semi-arborícola, quer dizer que ele gosta de subir em árvores. A partir do momento que eu boto ele dentro de uma casa e eu não permito que ele suba na mesa, na estante, ele tem que ficar aqui embaixo, ele tem o quê? 70 metros quadrados. Ponto. Como é que eu faço para dobrar isso? Ou para triplicar isso? Eu começo a botar estante, eu começo a botar prateleiras, para que ele tenha acesso à zona mais alta da minha casa. Eu já vi umas casas bem legal, assim, que os gatos fazem aqueles negócios em cima, assim, aí tem aqueles arranhador que ele sobe correndo, assim. É isso. Que ele pode desenvolver. Ele é assim. Ele pode ser gato. Sim. A gente não pode transformar o gato em um humano dentro de casa e fazer ele ficar andando em 70 metros quadrados. Eu tenho cliente, por exemplo, em Milão, que mora em 35 metros quadrados. Eu falo, cara, ter um gato num ambiente assim, que nem você consegue se mover, você imagina um gato. Depressivo, né, pro gato, né? É. Os gatos entram em depressão, como a gente entra. Imagino. Então, como é que você vai dobrar isso? Ainda mais que, tipo assim, a gente ainda sai de casa morando num desse. O gato não tá saindo. É isso. Um bom exemplo, você falou uma coisa muito bacana. Um bom exemplo do que é ser gato é lembrar a gente na pandemia. Sim, sem dúvidas. Mexeu com todo mundo. Você imagina, você não tinha o direito de ir e vir. É. Você tinha que fechar lá na Itália, então foi muito fechado. A gente tinha o cobre-fogo que funcionava mesmo, a gente tomava multa, a gente podia ser preso se a gente saísse de casa. E você tinha horário para você sair para fazer compra. E com máscara e com tudo mais. E aqui os barzinhos clandestinos, o bicho pegando. Então, lá não. Lá não. Lá todo mundo fechado mesmo. Olha e a gente viveu uma vida de gato. Sim. Sabe quem que podia sair? Quem tinha cachorro. Quem tinha cachorro. Olha só, para passear com o cachorro. Tinha gente até comprando cachorro. Tinha gente comprando. Não é brincadeira isso, não. É verdade. Não, tinha gente comprando cachorro para descer com o cachorro, para poder pra sair não de enlouquecer. casa. Exato. Tinha gente querendo fazer o gato virar cachorro. Tipo assim. Quem tinha animal podia sair. E quem é que acostuma o animal a sair? Não é quem tem gato, é quem tem cachorro. É, isso mesmo. Entendeu? Então, ali é um bom exemplo de como foi o que é ser gato. Sim. É você entrar numa casa quando você tem 2, 3 meses e morrer com 15, 20 anos sem nunca ter botado a cara para fora. Rua. Nossa. Então, a gente tem que fazer o gato feliz. De que jeito? Sim. Pelo menos faz ele viver o que é a espécie dele. Subir nas coisas. Sim. Né? Instintos primitivos, né? Exato. Não quero o gato em cima da mesa. Então, olha só, vamos começar. Não quero o gato em cima da mesa. Compre um papagaio. Não, papagaio não pode mais, que é proibido também. Compre um cachorro. Compra um cachorro. Porquinho da Índia. Compra nada. Compra um bicho de pelúcia. Isso. Compra um bichinho virtual. Né? Fica lá, os Tamagotchi que tinha lá 1000 anos atrás. Entendeu? Mas não tem um gato. Em alguma hora ele vai subir. É instinto dele. Não... Agora, como fazer com que isso não seja tão frequente? Aí entra o lado comportamentalista, das dicas para dar. Se você deixa em cima da mesa um pedaço de presunto, o gato vai subir. Se você coloca em cima da mesa qualquer coisa que atraia ele, ele vai subir. Então, não coloque coisas que atraiam em cima da mesa. Mas eu tenho que comer de pé? Não.
você vai almoçar, você vai jantar, você vai fazer tudo, mas você vai limpar a mesa. E conserva. Os meus gatos não sobem em cima da mesa. Nunca. Não existe nunca. De repente, Mas tem a maior lá. parte do tempo. Exato. Eu tô com um bebê de 9 meses agora. Que não é mais 9 meses, já não é mais bebê. Eu chamo porque eu sou mãe dele. Mas ele chegou em casa com 2 meses. E agora ele tá fazendo 9 meses. E ele ainda não sabe as regras, ele não Sim. sabe ainda. Então, assim, Aprendendo. você vai aprendendo. Ó, não sobe aqui, o teu lugar de comer é aqui. Sim. Entende? Mas dá outra coisa para distrair. Sim. Coloca isso, coloca em vários planos, assim, faz a caminha dele lá em cima, um lugarzinho para ele te olhar lá de cima, ficar vigiando a casa. Cada um pega o seu lugar. Muito legal, muito legal. E o gato que fica acordando a gente na madrugada, que nem o meu gato. Vai lá pedir lanchinho. Aí ele vai pedir lanchinho, eu tô de boa no meu canto. Aí vai pedir lanchinho, aí eu também sinto fome na hora e nós dois comemos. Aí eu engordo. Então, aí... Você vê, ele quebra a minha dieta. Aí, o que você tá fazendo? Você tá ensinando ele. Me acorda que é bacana. A gente vai curtir um momento. Entende? Então, Vamos bater um lanche não, junto. Não. Tem coisas para fazer assim. Lógico, tudo depende, né? O lance de ser comportamentalista é isso. Entender por que o gato tá fazendo isso, né? Falando assim, mais simplesmente, porque cada caso é um caso, tem que analisar, tem que ver qual é a casa, tem que ver como é que é a rotina das pessoas, quem está lá dentro, o que estão fazendo, mas, a grosso modo, o gato tá te acordando porque... Não é porque ele tem fome, não é porque tá faltando comida, porque você deixa lá, tem a comida seca, eventualmente tem até o resto da comida úmida, que foi dada à noite. Ele tá com energia para gastar. E aí ele fala, uhul, vamos. Vamos lá, bater um rango lá junto lá, fazer uma boquinha. Depois tem um outro mito também, já para destruir, que tem a ver com isso, que é o gato não é noturno. Não é noturno. Não, ele é do nascer e do pôr do sol. É a hora que ele está mais agitado, mais vivo. Por quê? Porque é a hora que os bichinhos ou estão meio acordando, as coisinhas, as comidinhas dele estão meio tontas ainda. Sim. Que também estavam dormindo. Sim. E é mais fácil, ele tá mais esperto, é mais fácil ele comer. É mais fácil ele caçar. E à noite ele é preso. Entendeu? Que eles enxergam no escuro mesmo? Enxergam, mas não na escuridão total. Não é aquele negócio que falam que ele... Não é... Como é que chama? Das câmeras... Infravermelho. Ele não tem um infravermelho no olho. Não tem infravermelho, não. Ele enxerga muitíssimo mais do que a gente. Sempre achei que tinha. Mas não tem infravermelho, não. Se você deixar ele no escuro 100%... Fica perdidaço. Ele também tá 100% lá. Ele tá cego. Mas ele enxerga com muito menos luz do que a gente. O olho do gato é muito mais desenvolvido do que a gente, né? E depois ele tem aquelas pupilas. A pupila que tá fechada... com muita luz, ou que abre... que é um barato. O meu tem olho azul e tem hora que tá com olho preto. Porque a pupila dilatou, né? Porque ele tem que fazer... Ele abre a pupila para conseguir enxergar mais... Para fazer o pouco de luz que tem entrar mais no olho dele. Sim. Então, o gato tem uma visão fantástica. Mas ele fica cego no 100% de escuro. Se você trancar ele realmente num lugar absoluto... E aí isso fica claro da questão do que ele não é noturno. Ele não é noturno. Ele acordou porque gato é de noite que acorda. Não é verdade. Gato dorme de noite. Se ele está acordando de noite, é porque tem algum estímulo ou porque está faltando algum estímulo. Então, 2 coisas. Brincar com o gato no mínimo 15 minutos antes da gente humano ir dormir. Estimula o gato, cansa o gato. Melhor brinquedo para gato do mundo... Aquelas varinhas com pena ou com qualquer coisa. Joga com aquilo até cansar o bicho. Até ele não querer mais. Geralmente são 15 minutos. Isso quando coloca a TV lá, a TV gato, os bichinhos gato. Assim. Também. Aí ele fica tentando pegar as coisas. Mas a varinha é o que cansa mais rápido. Aqueles tubos, é fantástico. Tubo com a varinha, então, aí, fenomenal. Sucesso. Fenomenal. Jogar ratinho com catnip. Catnip é uma erva, não sei se todo mundo conhece, parece um orégano, mas não é. Ele sente o cheiro e eles são estimulados com isso. Que legal. E eles vão jogar enlouquecido com aqueles bichinhos. Então, se você cansa bem ele, aí ele dorme. Agora... E eles têm aquelas explosões de energia meio que à noite, assim? Tem. Geralmente de manhã. Tem gato que de noite também. Eu tive meu gato... normalmente à noite.
Não, isso é uma adrenalina que o corpo dá mesmo. É uma coisa do eu falo gato. que é a hora do capetinha. Eu chamava o meu gato de Taz. É. Porque eles pareciam o demônio da Tasmânia. Entra no túnel, Faz sobe... 2, 3 vezes. Aí acabou. Porque ele tem uma descarga muito grande de adrenalina. Faz aquele... Pronto. Por quê? Porque É bem o Taz mesmo. Porque tá fechado dentro de casa. Eu chamava meu gato de Taz. Um deles era de Taz. Então, assim, estimular muito ele a jogar. Depois, se você acorda, se ele te acorda, tipo 4 da manhã, e tá lá miando, miando. Se você começa a responder, ele já fala, viu? Funciona. Vou vir chamar ele que ele acorda. Ele me responde. Ele levanta. Olha, ele Até veio come me dar junto comigo. comida. Olha, ele me deu comida boa essa hora. Funciona, eu vou fazer sempre. É verdade. Então, como fazer com que ele não faça mais isso? Ignorando. Ignorar ele mesmo. É difícil. É praticamente impossível. Tem que fazer. Tem que ignorar o gato. Ai, mas ele está acordando os vizinhos. Aguenta. Aguenta. São algumas noites assim, até ele ver que não responde e vou dormir. Entende? Sim. Eu tenho até uma história para contar disso, que é muito interessante. Eu tenho um hotel para gatos. Sim. Né? Então, eu comecei a fazer trazer gatos para minha casa enquanto os meus não estavam, não vinham do Brasil. Quando eles chegaram, a casa é deles e chega. Não posso mais trazer gatos estranhos e faço só a domicílio, vá ao domicílio, cuidar dos gatos enquanto os tutores estão viajando. E abri, agora vai fazer 2 anos, um hotel para gatos em Milão. Quando foi agora início de dezembro, me ligou uma pessoa que eu não conhecia, falando que tinha que deixar o gato lá por 1 mês. E ela trouxe o gato lá e falava, olha, mas ele mia muito. É um inferno, eu não consigo dormir. E o gato não era dela. O gato estava com ela há poucos dias, há pouco mais de 1 semana. O gato era da mãe dela. A mãe dela, com Alzheimer, teve que ir para uma casa de repouso e a filha teve... O gato perdeu a tutora original, que era a mãe dessa moça, e a casa dele, onde ele cresceu. E foi tirado de lá e foi colocado na casa da filha, que não sabe nada de gato, que não pediu ajuda, enfim. O gato acordava ela toda madrugada. E aí a mulher não conseguia dormir, não conseguia fazer nada e falou, eu tenho que ir para casa da minha mãe, agora vou ficar 1 mês lá, arrumando tudo que eu vou botar, não sei se à venda, alugando, não sei. Eu sei que ela ia fechar a casa da mãe. Na minha casa não vai ter ninguém, eu vou ter que deixar ele aqui, então vocês vão ter que ficar com ele por 1 mês, de 5 de dezembro a 5 de janeiro. E eu todo dia mandava para ela. E quando ela veio, ela falou isso, né? Ela falou, finalmente eu vou dormir. Eu fiquei muito... Já sentiu o coração peludo dela, né? Já. E falei, bom... Aí todo dia eu mandava notícia, que a gente manda notícia do gato todo dia, com foto, com vídeo e tal, né? E ela sempre respondia, e aí, ele tá dando muito trabalho? Ele tá causando? Ele grita o tempo inteiro? Eu falava, não, ele tá super de boa. Ele precisa de atenção, é só isso. Ele precisa de alguém que está dentro de casa. Ele precisa... Não, porque ele me acordava todo dia. Eu falei, então, você tem que ignorar ele. Você tinha que ter ignorado ele, não sei o que e tal. Porque senão você está estimulando esse lado. Ele está procurando a mãe dele, que ele não tem mais. Ele não entende que casa que ele caiu de paraquedas, né? Sim. Ao mesmo tempo, por coincidência, uma brasileira que mora lá em Milão veio dentro da pensão para conhecer, tudo mais e tal. E eu contei essa história desse gato, que chama Micio. Micio em italiano é gatinho. Uhum. E aí ela me escrevia todo dia falando, como é que tá o Micio? Olha só. Como é que tá o Micio? Até que ela falou, olha, se a dona dele não quiser, que essa filha não quiser mais o gato, eu fico com o gato. Que legal. Como é que ele tá? Eu falei, tá super bem. Se preocupando mais do que a dona. Muito mais, muito mais. E, bom, passado 1 mês, a dona veio lá e falou, e aí, como é que foi? Ele barbarizou, ele não sei o que. Eu falei, não, gente, ele é um santo. O gato é um super bonzinho, vai super de acordo com todo mundo, né? Porque na pensão é uma pensão sem gaiolas, então fica todo mundo junto. Tem uma introdução dos gatinhos, mas fica todo mundo no mesmo ambiente, assim. Todos os gatos que não se conhecem, gatos que nunca saíram de casa, tudo. Eu falei, não, ele só quer atenção.
E eu peguei e falei, olha, quer saber? Eu vi o coração de pedra da pessoa e falei assim, olha, tem uma pessoa que eu conheço que quer adotar ele. E teve um final muito feliz, foi duro, a mulher é meio casca grossa, mas no final ele está tendo uma vida super feliz. Foi para outra Foi mulher. para essa casa, não dá trabalho nenhum. Teve uma semana ali meio de miar, porque de novo mudou de Sim. casa. De novo eu não conheço essa pessoa. Difícil, né? A troca de ambiente. E isso aconteceu dia 5 de janeiro, Olha só. né? Passados nem 2 meses, o gato tá mega ambientado. Com tudo, não dá trabalho nenhum e é um doce de gato. Então, assim, a gente tem que saber entender o que faz o gato feliz. Sim. E a atenção é uma dessas coisas. E o principal que você falou, enxergar o gato praticamente como um ser humano, né? Tipo, é muito parecido, né? Os Ele é traços. muito parecido. Então, sempre pensar como um ser humano se sentiria naquela situação. Exatamente. Porque é um ser humano, vamos pensar, perdeu a mãe, perdeu a casa, tá numa casa com um estranho, Que não trata muito bem não trata ele. muito bem ele, vai ficar como, né? E ele foi, graças a Deus, fez a transição boa para uma casa de uma família que está muito feliz. Legal. E tá muito feliz, né? Eu acho assim, não é um achismo. Na verdade, o gato é muito parecido com a gente. Sim. Eu sempre falo isso, né? Por exemplo, para a introdução de um gatinho novo. Numa família que já tem um gato, ou de um gato novo. Tem diferença entre se ele é pequeno ou se ele é grande, né? E aí, assim, não é simplesmente chegar lá e abrir a gaiolinha nova, a gaiolinha do gato com o gato que está chegando novo, não importa se é pequeno ou grande, e falar, que bom, te trouxe um irmãozinho, e vai, né? Um exemplo que eu dou sempre sempre trazendo isso pro humano, né? Uhum. Pô, estamos sentados aqui. Aqui é a tua casa. Eu chego aqui, começo a botar pé em cima da mesa, pego a tua água e bebo, vou comer a tua comida, teu sanduíche que estava lá na geladeira eu vou lá abrir, vou tomar banho no teu banheiro. E você olhando assim, mas o que essa louca tá fazendo aqui, gente? Como assim? Né? Usa meu banheiro, dorme na minha cama. É isso fazer a introdução de um gato de forma não estruturada. Sim. Tem que fazer a introdução estruturada. Senão é como se fosse isso. Se eu invadisse a tua casa e fizesse isso, como que você me ia tratar? Muito incomodado, né? Né? Do nada, assim. Se eu sou um gatinho pequeno, se eu sou uma criança fazendo isso na tua casa, você até vai relevar. Mesmo que eu te dê um tapa na cara, eu sou um bebê, te dou um tapa na cara, você não me vai dar um tapão Você na não cara. vai reagir a um bebê, né? Exato. Que é, mais ou menos, fazer a introdução com um gato adulto com um gatinho bebê. Mais fácil, então. É muito mais fácil. É difícil dizer isso? Mas tem tantos gatinhos velhinhos, gatos adultos. Então, estou falando de introduzir um gato onde já tem um gato. Não é impossível, né? Não é impossível. Minha Mas melhor amiga passo a na passo. Itália, por exemplo, introduziu um gato adulto com uma gata adulta. Ela tinha acabado de perder o companheirinho dela, que morreu por velhice. Sim. E essa minha amiga achou um outro gatinho que precisava de um lar. É adulto, botou lá. A gente Deu fez certo. estruturado, Sim. bonitinho. Tem o tempo, tem que ter paciência, mas é absolutamente possível. Pode dar errado? Pode. Sim. Do mesmo jeito que pode dar certo. É igual eu lá com a Pretinha, né? Que é a cachorrinha que apareceu lá em casa lá. Isso aí. E o gato, no começo, eu lembro que só vivia fugindo, latindo pra cima dele. Hoje em dia os dois deitam na cama junto. Então, mas podia dar muito errado. Podia dar muito errado. O muito jeito errado. certo é fazer estruturado. Tem o passo a passo, cada um fica num ambiente, cada um com as suas coisas, Sim, separados, né? Isso. Eu vou falar, por exemplo, quando foi há 2 anos atrás, eu estava só com os meus gatos do Brasil, que eu levei daqui, Aham. que estavam com 12 anos, e os dois, porque eles tinham diferença de um mês só, e nós pegamos, eu com meu marido, a gente pegou outros 2, porque eu sou voluntária num gatil Aham. do lado da minha casa. E pegamos 2 gatinhos que tinham um 4 e outro 5 meses. Por que eu não peguei mais um? Porque a diferença... A gente queria um, na verdade. Porque os 2 já tinham 12 anos e cresceram juntos. Sim. Eu vou botar uma lá, uma gatinha de 4 meses com esses 2 adultos já velhos, Sim. né, idosos. Ela não ia ter com quem brincar e eu resolvi pegar em 2 claro. pequenininhos. Eles ficaram separados praticamente 1 mês. Pra depois introduzir aos poucos. Então, na minha casa tinha a zona da noite e a zona do dia.
O dia ficavam os grandes. Aham. Então, cozinha, sala, Sim. varanda ficavam os grandes. A zona da noite é o quê? Os quartos, banheiro Aham. e escritório. Era aquela zona. E tem uma Entendi. A porta no meio. zona é o local, não é o período do dia. Não. É Sim, o entendi. local da casa. Aham. Né? Então, a zona da noite é onde você dorme e a Sim. zona do dia onde você está o dia inteiro. Os grandes ficaram lá e os pequenos aqui. Porque eles também podiam ter vindo com doenças que você não Sim, detectou. que aí passa para os outros. E eu né? podia ter Sim. causado algum problema para eles. E fazendo a introdução aos pouquinhos. Aí você vai abrindo a porta, aí você vai, eles começam a se ver. Então, tem o passo a passo da introdução. Sim. Devagar. Devagar. É isso. É mais fácil com o gatinho pequeno? É impossível com o gato grande? Não. Mas é mais fácil com o pequeno. Sim. Ponto. É isso. Porque se um grande vem e dá um tapa na cara, como a gente adulto, um aí dá já um tapa na cara, o outro dá Vai também. ficar loucura, né? É normal brigar? Não. Ah, mas meus gatos brigam de vez em quando. Ah, ok. Então, se eu te der 2, 3 tapas na cara hoje, beleza? Aí você me dá 2, 3 amanhã? Isso é uma vida saudável? Isso é um gato feliz? Não. Sim, verdade. A gente tem que passar pra gente isso. Qualquer situação que acontece com o gato, você bota na vida humana, você entende que não é normal. Ah, é normal, meus gatos se pegam de vez em quando. Oi? 2 irmãos se pegam de vez em quando? É normal? Não é. Então, se não é normal pra gente, não é normal pro gato. Sim. Outra coisa, um mito que as pessoas pensam que é normal. É normal vomitar? Não, não é normal vomitar o gato. Ah, meu gato vomita sempre. Não é normal. Leve-o para o veterinário. Vai entender. Pode ser de vez em quando? Pode. Muito de vez em quando? Muito. Depende do que ele comeu. Sim. Por exemplo, tem a erva gato, que é uma graminha que ajuda o gato a digerir. Faz super bem pro gato. Você pode fazer em casa, pega milho de pipoca mesmo, não de micro-ondas, milho de saquinho de pipoca. Põe lá, põe na terra, faz uma camada bem bacana de milho, põe pouquinha, mas muito pouca terra em cima e vai botando água. Em uma semana tá desse tamanho. Sim. O gato adora. Ajuda ele no trato intestinal, a todo o Legal. pelo que ele se lambe, que ele ingere, ingerindo. faz sair nas fezes. Olha só. Por algum lugar tem que sair, Certo. porque ele vai fazendo bola de pelo Sim. na barriga. Então, às vezes o gato vomita. Dá por isso aquele que, vômito por causa das bolas de por causa da pelo. bola de pelo. Mas um gato que está vomitando comida todo o tempo, corre. Também é bom ficar penteando, né, o gato, né, fazendo para poder tirar os pelos mortos, né? Além de tudo, os gatos gostam disso. Então, é bem aconselhável fazer isso no mínimo 2 vezes por semana, até mais. Legal. Principalmente gatos de pelos longos, porque dá nó. Sim. Dá nó mesmo, sabe? Embaraça o Dread, negócio. vira tipo dread mesmo, assim. Ah, Virou aí não aquele dá, nó hein? que só cortando. Aham. Então, incomoda muito o gato. Imagino. Gato é um bicho muito limpo. Ele é. Demais. Ó, tem pergunta ali da plateia ali. Qual que é a pergunta? A história da transmutação de energia do gato. Ele fala que o gato, quando deita em você, ele sente alguma coisa, por que ele deita em um, não deita no outro. E isso dos gatos que estão semi-domiciliados, né? Fala que ele precisa uma hora sair, parece que para transmutar energia. Como que funciona isso? Como que é? Então, Sobre Sobre a transmutação de energia, né? Sim. A passagem de energia. Só dando explicado que talvez não saiu o áudio, né? Tá. Quer... Não, isso mesmo. É isso mesmo? Só para o pessoal entender mais ou menos o que tá perguntando. Então, tem essa que eu super acredito em energia, em tudo mais. Os gatos são receptores de energia absurda, eles transmutam realmente. E tem essa corrente que fala, holística, que fala que quando o gato escolhe um lugar para deitar, que ele é o lugar mais negativo da casa. Que ele absorve isso e limpa. Sim. Tem uma corrente que fala também que quando o gato morre, na verdade, o dono que tinha que ter pego aquela doença e o gato absorveu. Por quê? Porque o papel do gato nessa vida é cuidar da gente, humano. Olha então, só. eles absorvem tudo aquilo que veria na gente e eles pegam, sabe, como um anjo da guarda mesmo. E que a glândula pineal deles é feita como um cristal.
Todos nós temos, se a gente traçar Aham. uma reta aqui, no meio a gente tem a pineal. E que dos gatos é como se fosse um cristal, que absorve essa energia e que transmuta, Aham. né? Cada um fala de um jeito como eles podem fazer depois eles para descarregar essa energia. Sim. Que às vezes é vomitando, sim. Às vezes é vomitando uma plantinha, não uma coisa constante. Aham. Não estou negando o que eu falei antes. Que Sim. assim, se o gato vomitar muito, corre. Sim. Sim, corre. Ah, mas ele está muito carregado, está vomitando. Não, agora ele está com problema mesmo. Vai lá e corre. Gato não tem muito tempo a perder, não, para levar no hospital. Tem que ser muito rápido. Mas tem isso também, que o gato sai e tem que dar um rolê e dar uma descarregada. Sim. Mas meu gato vive dentro de casa. Até um balcão é o lugar que ele pode ir. Ou ele vai mudar de lugar para dormir, Sim. né? E tem isso, que às vezes ele dorme em cima da gente, porque a gente não sabe, mas a gente está com um problema naquele Sim. lugar. Ele vai fazer um reiki lá. Praticamente isso. Legal. É isso. Muito bacana. Você falou das plantinhas e plantas tóxicas da casa, assim. Existem, né? Existem. Uma que é muito comum é a jiboia, Aham. que é uma planta comum tanto aqui no Brasil quanto na Itália também. Todos nós temos dentro de casa. Ela cresce, você pega um raminho, bota lá. Aham. Ela também faz mal para cachorro, mas os gatos são muito mais tóxicos a ela. Não mata o gato. Então, assim, antes de botar uma planta dentro de casa, leia, procure, se informe se essa planta é tóxica ou não. É muito fácil, o Google tá aí. Então pergunta pra mim, né? Manda pergunta. Porque eu morei no Embu, né? O pessoal acha que eu sei o nome de todas as... Morei não. Fui criado, crescido no Embu. Aí o pessoal... Pô, que planta é essa? Que bicho é esse? Vou saber, mano. Né? Tô sabendo dessa história. É isso aí. Então, tem várias plantas, assim... Planta que mata gato. Aquela rosa do deserto. Não tenho rosa do deserto. Olha só. Eu falo para todo mundo. Por que as pessoas não colocam? Porque aqui no caso a Anvisa, ou, sei lá, a parte da saúde aí, a Secretaria de Saúde Pública, não, é sanitária. Sanitária. Porque a agência sanitária, que ela na Itália chama agência sanitária. Por que não coloca uma coisa falando porque dos perigos, porque cachorros e gatos morrem por causa da rosa do deserto. Caramba. Depois, se você quiser botar a imagem dessas coisas... Sim, vou colocar a imagem da rosa do deserto. Estrela de Natal, que aqui eu acho que chama bico de papagaio. São aquelas, em italiano é estrela de Natal, aquelas plantas que tem, põe a imagem depois, que ela é vermelha, que todo mundo tem nas casas, essa planta no Natal. Que ela tem umas folhas, parece uma flor, mas na verdade ela tem umas folhas vermelhas assim, por isso que em italiano chama estrela de Natal. O gato come aquilo, morre. E as pessoas colocam isso dentro da casa. Aí o gato morre e não entende por quê. Então essas são uma das mais tóxicas que eu estou falando. Azaleia é super tóxica para o gato. Ah, mas eu tenho azaleia na minha casa, meu gato nunca tocou. Eu também já tive azaleia, meu gato nunca tocou. Mas você está correndo risco. Sim. Por quê? Porque tem plantas como a estrela de Natal e como a rosa do deserto. Bico de papagaio mesmo, a estrela de Natal. Bico de papagaio aqui? Tem plantas que elas atraem os gatos. O bico de papagaio atrai o gato. Sim. A rosa do deserto, ela tem um cheiro agradável. Então ele vai lá, pega, mastiga e morre. Por insuficiência respiratória. Olha só. É altamente tóxica. Ou para o coração, ou para o pulmão. Sim. É uma morte dolorosa e horrorosa. Não dá tempo de chegar no médico. É tipo uma reação alérgica, né? Que aí trava a traqueia. Trava tudo. Não consegue respirar. Exato. E aí não tem o que fazer. Exato, não tem o que fazer. A lista é enorme. A lista é enorme. A azaleia também é muito tóxica. A azaleia também é tóxica. Mas tem gato que não está nem aí, porque não vai mexer naquela planta. Sim. Ou por quê? Porque você dá a plantinha, a graminha. Sim. Eu, por exemplo, quando morava no Brasil, na minha varanda, eu tinha um pedaço de grama mesmo. Eu tinha uma floreira e eu coloquei grama, plantei grama Sim. de jardim. E os gatos comiam aquela planta. O meu gato, do outro lado da rua, tem lá grama. Ele sempre tá lá comendo. É isso.
Sempre tá lá comendo. Se você colocar a grama certa, por quê? Porque ele purifica Sim. por dentro. Eu até vejo e falo, nossa, tá virando vegano agora, meu? Não. Aí, ó, um bom assunto agora. Coisas que gatos podem comer, Aham. né? Pegando esse gancho Sim. que você falou. Fruta, gato adora fruta. É mesmo? Olha só. Meu gato, o Chile, ele morreu agora em janeiro. Quando ele estava aqui no Brasil, ele comia mamão papaya. Olha. Eu chegava lá e falava, mas tem morcego que está entrando aqui dentro? Porque os mamão papaya estavam Tudo tudo mordido. furado. Os dentinhos. Todos furados lá. Ele ia lá comer mamão papaya. Adora. Pode dar? Pode dar. Olha que legal. Também tem listas do que pode Sim. e que não pode. Deve Não ter são algumas- todas, Aham. mas enfim. Pode dar, sim. Eles comem de boa. Comem maçã. Olha. Gato que come milho. Milho? Milho eu nunca ouvi. Milho eu nunca ouvi. Bonitinho comendo milho. Milho na espiga. Você tinha falado também da alimentação de carne, se pode Sim. ou não. Tem um tipo de alimentação que chama barf. E são pessoas que não dão comida industrializada para os bichos. Eles preparam Sim. diversos tipos de já vi carne isso aí, bem crua. legal. Tem os prós e tem os contras. Aham. Um dos contras, e eu tenho clientes lá na Itália que eu faço, que eu vou visitar, e que eu tenho que passar 2 vezes por dia, obrigatoriamente, porque os gatos só comem barf. Se ele só come barf, ele não come a comida seca. Então, Sim. você não pode deixar à disposição. E a carne apodrece Sim. em poucas horas, Tem né? que comer e já tirar praticamente. É isso. Aí o gato não pode ficar nunca sozinho. E alguém tem que preparar essa comida. Então, por exemplo, no meu caso, eu chego lá, a pessoa já deixou milhares de potinhos, centenas de potinhos congelados, tem freezer só para a comida Aham. do gato. E tem tudo, tem codorna, um tipo de uma codorna, né? Lá, Sim. que é a coalha. Enfim, tem um saco de comida lá, um monte de comida. Faz um mix de carnes? Não, ou não, mas Cada- várias cada coisas. um. Quer dizer, Tá. esse aqui é só codorna, porque ele tem Entendi. passarinho, tem Sim. peixe mas é com tudo, com cabeça, com tudo. Sim. Como se ele estivesse na natureza caçando aquilo. Legal, bacana. Entendeu? A única coisa e já aconteceu também, o cliente não pode vir. Ou o cliente teve que sair, no caso dessa minha cliente, por exemplo, que é minha cliente de Sim. muitos anos, a mãe dela não estava bem, ela teve que ir para outra cidade, ela falou, eu vou deixar a chave na portaria, você passa e pega. Eu cheguei lá, o porteiro não estava. O gato tá lá em cima sem comida. É verdade, aí fica muito, muito refém, né? E eu, enquanto não conseguia recuperar a chave, o que você faz? O gato tá passando fome. Então, isso é um ponto Que negativo. precisa sempre dar comida fresca ali, porque ela vai estragar rapidamente. Exato. Não dá para você deixar um estoque como você faz. Sim. Vou deixar a comida seca, a úmida eu dou de manhã e de Sim. noite, mas ele tem a seca, ele não vai morrer de fome. Sim. Né? E o gato não pode ficar mais de 24 horas sem comer. Porque ele entra num tipo de uma inanição irreversível. Olha só. Então, assim, gato é uma criatura muito sensível. Deu problema? Corre. Corre. Essa semana aqui eu estava num lugar e eu sempre falo de gato. Gato está na minha vida. E eu escuto de longe. Eu falo, posso falar? Olha. E eu sempre ajudo as pessoas. E a moça pegou e falou assim, não, meu gato tá assim, ele tá sem comer há 3 dias. Eu falei, corre! Agora. Não, mas eu vou fazer o exame na quarta-feira. Isso foi anteontem. Na quarta-feira. Eu falei, quarta-feira de cinzas? Daqui a uma semana? Meu Deus. Corre! Amanhã. Isso já eram 7h30 da noite. Eu Sim. falei, se você não conseguir levar na emergência hoje, você leva amanhã. Não dá tempo. O gato adoece e morre em pouquíssimo tempo. Só esquece, né, que é semelhante a gente, né? Exato. Que você não pode ficar... não tem tempo. É isso. Não tem tempo. Gato... eu deixo o gato sozinho, vai... A cat sitter vai a cada 2 dias. É uma aberração isso. A pessoa acha normal, é absurdo. A maioria das pessoas que me chamam lá na Europa, e olha que lá a cultura é muito maior, né, sobre os gatos. Para ter uma ideia, hoje em dia uma loja dessas super pets que tem aqui no Brasil, lá já está mais ou menos 80% setor de gato e 20% setor É mesmo? de Olha cães. só, que legal. Tá uma diferença absurda. É absurdo. Eles a ganharam quantidade. espaço lá. Porque aí gato não tem um só, aí você já tem Sim. 2, cachorro você não pode botar É, quantos muito- dentro de casa, né? E
Então, assim, a cultura é muito mais Mais forte. forte do que aqui. Então, as pessoas te pagam para você ir 2 vezes por dia, tal, mas não para ir em dias saltados. Tem que ser constante ali, né? E tem muita gente que, por exemplo, o nosso verão lá é julho, agosto, setembro. Isso é fortíssimo, não tem ninguém. É o verão brasileiro aqui, né? Sim. Setembro lá é o janeiro brasileiro aqui. As crianças sem escola, aquele calorão, tudo mais. E aí pega e chama a vizinha para cuidar. Aí a vizinha pega e fala: hoje não vou, hoje eu vou para a praia. Não vou lá dar comida para aquele gato. Isso mesmo. É só um gato. Não é só um gato, é um ser vivo que está dependendo de você. Isso mesmo. Você não pode abandonar. Porque o gato, com pouco tempo de sem comer, ele Já entra nesse estado aí. não pode. Entende? Então, assim, por favor, não deixe para a vizinha responsável, mas contrate alguém que saiba fazer. Outra coisa de cuidados de gato, a areia do gato. Que nem o meu gato, ele vai na rua, né? Porque ele é semidomiciliado. A gente colocou areia uma época lá, mas acabamos desistindo, porque ele só vai pra rua. Tanto que tem dia que tá chovendo, ele vai lá pra rua, volta correndo, parece que ele levou uns tiros, volta miando. Olha, o gato é um animal muitíssimo limpo. A gente já pode até falar do problema de fazer xixi fora do lugar. Fazer o cocô fora do lugar é um pouco mais difícil, não é impossível, já vi várias vezes, mas é mais o xixi mesmo, né? É muito importante não só a caixinha da areia, como ela é feita, porque você pega uns gatos desse tamanho com uma caixinha de areia desse tamanho. Sim, por favor, né? Não, o gato tem que conseguir entrar. Fica à vontade lá, né? Exato, porque ele gira, aí ele cava pra cá, ele cava pra lá, né? Se é xixi, ele faz de um jeito, se é cocô, ele faz de um outro jeito. Então, assim, ele tem que conseguir rodar dentro daquela caixinha. Tem que ser uma caixinha estável, porque às vezes a pessoa pega e põe umas caixinhas redondas que ele pisa na borda, a caixinha vira, levanta, cai areia. Tem que ser com uma borda para a idade dele. Se ele é um bebê, você não pode botar uma caixinha que tem assim que ele não consegue entrar. Sim. Né? Se é um gato idoso, às vezes ele não consegue entrar, porque é muito alta. Então, assim, tem vários fatores. Então, como mais ou menos como regra, tem que ser uma caixa que ele consiga girar lá dentro sem fazer muita balbúrdia. Não é um pote de sorvete, hein, galera? Não é um pote de sorvete. Exato. O tipo de extrato que a gente chama, que vai usar, né? Do que é feita. Eu vi aqui no Brasil que todo mundo está usando muito, não sei a marca, mas é uma que é feita de mandioca e de milho. Como textura, ela é perfeita. Eu acho ela absolutamente perfeita. A terrinha certa para o gato é aquela que se assemelha mais à areia da praia. Olha só. É isso. Por quê? Porque é a que vai absorver mais, ela tem que ser super concentrada, ela tem que fazer o torrão de areia. Sim. Então, assim, quando você vai pegar com a pazinha, você bateu lá, completa sai aquela ali, pedrinha sim. dura, né? De xixi. E o cocô sai um empanadinho, Sim. assim. E você joga. É isso. Tem que limpar muito mais de 2 vezes por dia. Limpa Porque de manhã. ele gosta da parada limpa, né? Exato, é a mesma coisa. Pensa na Sim, gente. na gente. Vai no Sim. banheiro de rodoviária. Você não quer usar. Você fala, deixa eu ir num bar Né? ali na frente ali. Exato. E às vezes você vai no bar e fala, pelo banheiro, você já fala, se o banheiro é assim, imagina a cozinha. Isso mesmo. Então, assim, Isso mesmo. imagina ele tendo que fazer sobre as próprio excremento dele, ter que usar lá. Um problema, por exemplo, por que o gato está fazendo xixi fora da coisinha? Porque tá horrível lá o Você negócio. está limpando? A textura, né? Tá certo ali? Tá certo. É o material certo? Exato. Por exemplo, a sílica é proibida na maioria dos países. A sílica, para quem não conhece, são uns grãozinhos transparentes e é duro pra caramba. Eu tenho um cliente meu, é brasileiro, mas mora em Milão. Eles são pais da Mica e do Feijão. Eles vão eles estão sempre lá comigo, levando a Mica e o Feijão. E por exemplo, o Ângelo contou isso, né? Ele só sentiu o que era essa sílica, porque você imagina você ter que fazer xixi num lugar que você tem que apoiar em cima de pedras duras e pontiagudas. Como se fosse um cascalho. Isso. Como é que você vai Descalço.
já Ficar viu como é pisando que no é a cascalho. coisa mais fofa, o pezinho dos gatos, a sim, coisa mais bem sensíveis? sensível, muito sensível. Dá pra Imagina ver. você em cima de um cascalho, botando todo o teu peso, fazendo malabarismo, se você faz xixi de um jeito, de cocô do outro, e tá com o pé lá. Se coloque no lugar do seu gato. Sim. De novo, humano, se coloque no lugar do seu gato. Quanto vai doer isso? Sim. Aí o gato começa a fazer xixi fora. Por quê? Fala, eu não vou entrar naquela Não vou entrar nesse coisa. negócio. E a sílica é uma das primeiras. Não tem só isso, tem umas pedrinhas também, umas outras pedrinhas, Aham. que faz o mesmo efeito. Sim, Mas que são essas coisas pontiagudas que vai fazer mal pro pezinho dele. sim. Tem gato que vai? Lógico que tem. É bom? Não. A sílica, por exemplo, ela fica amarela. Além de tudo, é um desperdício. Contamina o solo, a sílica. Então, assim, não é aconselhado de jeito nenhum. Por quê? Aí você põe ela é transparente, conforme ela vai absorvendo o xixi, ela fica amarela. Aham. Tá, e aí como é que você faz? Mas aqui tá meio amarelo, aqui tá meio transparente. No final você tem que jogar tudo fora, porque você não sabe mais O que que é? qual que tá limpo e qual Sim. que não tá. Então você joga tudo. No caso dessas que fazem um bom torrão durinho, você pega a parte dura, joga e refresca com a nova. Isso não quer dizer que você não tem que limpar nunca, que você não vai ter um momento que você vai jogar toda a terra. Lógico que Sim, vai. óbvio, né? Óbvio. Provavelmente uma vez por mês. Aquela lá você faz a cada vez. Sim. É muito desperdício. E contamina o solo. Né? É, não faz sentido. E não faz bem pro gato. Não Então, faz sentido assim, nenhum. tem que ser um substrato realmente parecido com mais parecido com a areia de Com a praia. areia de praia. E a de mandioca é muito por quê? A de mandioca e a de milho, a única atenção que tem que ter ela é ótima para tudo, ela faz torrão, ela tem a textura certa, ela é comida. Façam atenção que ela é comida. Uhum. Ela é milho e ela é mandioca. Baratas. Infelizmente, tem uma marca Aí lá na fica- Itália que faz isso e a pessoa, mais de um cliente meu, começou a ter infestação dentro de casa e não Olha sabia só. de onde vinha. E não era nem daquela que estava usando, era da que estava estocada. Estocada num lugar mais escondido, né? Que é... Começou a dar. Então, assim, façam atenção. Não estou falando que vai dar barata, mas façam atenção porque é comida. Sim, tem uma possibilidade ali, né? Exato. Do mesmo jeito, quando a gente tem farinha estocada dentro de casa, no armário de casa, Sim. né? Como que... Daí começa a dar um caruncho e fala... Depende da conservação ali. Né? Exato. É exatamente a mesma coisa. Então, dá uma olhada, vê como E normalmente é você que tá. não vai guardar a areinha lá num lugar bonitinho. Tem vezes que você bota num sótão, num porão. Exato. Que aí Que já está ali mais já tá propício, propenso. né, pra- É comida. Pode ser atrativo de rato? Sim. Pode. Ah, mas elas são tratadas. Acredito. Sim. Mas fica de olho. o cheiro, né? É. Tudo. Vai atrair Então, o bicho assim, mesmo. vai por indicação. Tem muitos sites que podem falar... Olha, eu uso essa, funciona. Ou eu uso essa, não funciona. Funcionava, deixou de Sim. funcionar. Às vezes o fabricante muda a formulação no meio do Aham. caminho. Deixar mais barato, né? Ou, ao contrário, era mais barata, mas botou uma coisa Sim. que vai ajudar a não ter esse tipo de problema. Sim. Aham. Né? Mas fica de olho nisso. Quando a gente chegou aqui no estúdio, aqui, você comentou do sofá, do tecido do sofá. Que tem uns é. gatos malucos que destrói os móveis, né? Na verdade, não são gatos malucos. Essa é a natureza do gato. Os gatos não são loucos, não. A gente... É gente que tá querendo levar para um lugar que não tem nada a ver, né? Exato. A gente que não pensa que eles são multiespécie, que a gente está numa casa multiespécie. E isso faz parte também. E o ser humano é muito... Aí, sim, o ser humano é muito louco. O ser humano é muito maluco. Você contou também uma parada que eu quero que você conte aí, para que prova que o ser humano não bate bem mesmo, não. Exato. Por quê? Para Tá não comprovado. arranhar o sofá, é lógico que eu também não quero que arranhe meu sofá. Mas eu tenho que entender que a natureza do gato é arranhar. Eles arranham onde? Na árvore. Você está falando do mil, que ele vai lá na frente? Sim. Segura que você vê ele lá arranhando a árvore. Vejo. Então, por quê? Porque ele precisa da garra dele. Serve a garra dele. E eles têm que estar com a garra não só para se defender, mas, por exemplo, eu tenho que subir na árvore. Como é que eu vou subir na árvore? Sem a garra. Né? E que nem você falou, a mãozinha ali, a patinha ali, muito sensível, né? Exato. Eu tenho que usar a É garra. a garra que protege ali aquela parte sensível Exato, ali deles. é ali, da né? natureza deles. Se eu tiver que me defender, eu vou botar a garra para fora. E aí, o ser humano teve a fantástica ideia de criar uma coisa absurda
e de fazer uma coisa absurda. Eu espero que aqui no Brasil essa coisa absurda que fazem com os gatos tenha parado, porque na Europa é proibido por lei e é maus tratos. Que é arrancar a unha dos gatos. Nossa. Tem uma cirurgia que se faz e que se arranca a unha dos gatos. Uma vez que você arrancou na raiz, não nasce nunca mais. Doente. A pessoa Isso é faz mutilação. Doente. Não pode fazer isso. Sim. Para preservar o teu sofá, Ficar num sofá. você mutilar um animal, É, melhor dar ele pra outra pessoa. não quer que destrua ou não sabe como fazer, não tenha gato. Isso mesmo. Mas não vai mutilar um gato. Como tinha aquela cirurgia, por exemplo, que faziam com cachorros, que cortava a corda vocal. É mesmo, você nunca ouvi falar. É outra mutilação que fazem, que é uma coisa Nossa. absurda, que eu espero que... essa, se eu não me engano, essa realmente já não fazem mais no Brasil. provavelmente não. Mas você corta a corda vocal, ou tinha até um aparelho que você botava no caso do cachorro, que dava choque nele, toda vez que ele Nossa. dava um choque na É garganta. doença, sadismo. Entende? Não pode. Se você não quer ter animal, se você não tem paciência, não tem animal. Simples assim. Sim. A outra coisa que fazem, e hoje mesmo te mandei vários links disso, Sim. tá bombando na internet, já de muitos anos, é uma capinha Ridículo aquilo, ridículo. que você coloca na unha dos gatos e cachorros, que também fazem, que fica parecendo que eles estão de esmaltinho, que é uma capinha protetora Protetor para do as caramba. unhas. A unha cresce, é como a nossa. Você não pode impedir que a unha vai crescer, ela vai crescer. E aí o que você vai fazer? Aprenda a cortar a unha dos seus gatos. É possível. É possível, é fácil. Aí tem a tesourinha certinha lá pra Tem você a tesourinha, cortar. do mesmo jeito que tem a para o cachorro que é grande, tem a para o gatinho, né? Em poucas palavras, a unha do gato ela tem mais ou menos esse formato e aqui tá o bulbo que tem nervo, Aham. né? E essa aqui é a pontinha que cresce. Isso não cresce. Isso cresce, isso vai crescendo, né? E às vezes, se você deixar muito grande, ela começa até a E aí faz envergar aquela... para dentro Sim. e faz mal pro gato, né? Você tem que ter cuidado para cortar esse pedacinho aqui sem atingir aquela parte que você vê vermelhinha. Eu tenho um gato que é preto Aham. e a unha dele é preta. É difícil de ver. Mas se Imagino. você tem um gato que não é preto, a unha dele será transparente e você vai ver aqui o sanguinho passando. É enervado e tem sangue. Então, corte a pontinha, essa pontinha aqui. Sim. Tem o negócio Tem da mesmo. lanterna, né, do celular que você coloca também. Dá pra ajudar a ver se tem... Sim, sim, Né? mas ela é bem visível a olho Aham. nu. O mais difícil é o gato preto, como Sim. é o meu, assim, porque a unha dele é pretinha também. Sim. Mas, enfim, você vai pegando prática e você entende que aquele gordinho não é. É essa pontinha aqui que Sim. se corta, né? Aham. Você vai aparando o gato, a unha do gato, para ele não causar esse tipo de problema, para ajudar ele. Aham. Até porque, às vezes, isso é um incômodo para ele mesmo. Ele Sim. fica grudado. Quantos gatos você vê assim que estão lá, sobem na mesa, Aí sobem trava lá. e trava no lençol, sabe, na É, cama. Trava no sim. lençol e não consegue tirar. Às vezes vai arranhar no arranhador muito grande, e e fica fica fazendo travado. força. Faz mal para a unha deles. Sim. Né? É como quando a gente tá com a unha maior e a unha vira ao contrário. Sim. É mais ou menos essa dor do gato. Faz mal para eles. Então, cortem a ponta das unhas dos gatos. Além disso... mas eu gosto do meu sofá. Tem 2 tecidos. Tem um que vende só no Brasil. Não consegui até hoje encontrar o equivalente na Europa. Mas o outro encontra. No Brasil chama suede. Sim. Ou camurça. Sim. Ou veludo. É o tecido que parece mais o veludo. Sim. Para os gatos, ele não consegue enfiar a unha. Eu botei lona, a lona é super forte. Eu fiz um sofá de sarja, de jeans. Adoram. Eles falam, chegou o brinquedo Nossa, novo. maravilha. Chegou o arranhador novo. Que legal. Vou lá destruir. E você botou sarja, pensando... Não, ela tem uma trama que consegue entrar. Encaixar ali, né? Ele faz aquilo e puxa. E destrói. Quanto mais aberta a trama, mais fácil para destruir. Olha só. Então, ele tem que ser mais fechada. O veludo, praticamente, ele escorrega. Então, ele não consegue entrar.
O suede é uma espécie de veludo, ele não consegue entrar. Aham. A camurça, a mesma coisa. Aham. Então, se você forrar o teu sofá está destruído, minha senhora. Vai lá, chama o tapeceiro e fala suede. É o Pronto. tipo do tecido. Resolveu. Eu tenho um sofá que eu comprei há 6 anos atrás e está como o dia que ele chegou. Não tem uma unhada, com 4 gatos dentro de casa e não fizeram nada. Absolutamente nada. O sofá está perfeito. O outro tecido que tem no Brasil que chama Aquablock. É um tecido para móveis externos, do exterior, da parte externa da casa. Tipo, usa quem tem como chama? Uma cadeira de praia daquelas Sim. forradas, espreguiçadeira. Mas eu, por exemplo, colocava Móveis de jardins, né? Móvel de jardim, isso mesmo. Eu colocava nas cadeiras da cozinha, por exemplo. Aham. Que eles são mais floridos, Sim. eles têm várias estampas, não sei o quê. Eles são muito bonitos. Chama Aquablock. Impossível. É um tecido que ele tem uma impermeabilização e ele é feito de um jeito que não entra água. Essa textura E aí também. não tem aquele vãozinho para ele enfiar a unha lá. Exato. Então, assim, não mutile seu gato. Não compre essas capinhas protetoras para unha. Corte a pontinha das unhas regularmente, para ele não ficar preso em outras coisas na casa. Sim. E o teu móvel, você compre nesses tecidos Sim. que eu falei. Com certeza. Isso aí. Uma aula aqui de gato aqui. Mais alguma coisa? Sobre você ver gatinhos pequenos na rua e acolher. Tinha isso daí também. Qual que é o procedimento correto? Então. Viu lá a caixinha lá? Sei lá, a caixinha não, porque a caixinha abandonou, né? Mas você viu lá os gatinhos lá, só eles lá. Como eu tinha falado antes, não é porque o gato está na rua que ele está querendo ser adotado. Um erro muito comum que as pessoas fazem. Vem uns gatinhos recém-nascidos, pequenininhos, e falam... E a mãe não está junto e falam, ela abandonou. Gente, a mãe está lá dando de mamar todo o tempo e ela, para fazer o leite, ela precisa comer. Então, em algum momento, ela tem que deixar os gatinhos para ir caçar, para poder fazer leite, para poder ter leite, para poder amamentar aqueles gatinhos. Não é abandono. Não toquem nos gatinhos, pelo amor de Deus. Porque ela vai rejeitar esses gatinhos. O que pegou vai rejeitar por causa do cheiro. Vai, exato. Então, assim, não toquem nos gatinhos. Fica de olho para ver se realmente não foi abandono. Pode ser que a mãe saiu para caçar e foi atropelada? Pode. Pode, absolutamente. Pode ser que aquela mãe abandonou porque alguém já tinha tocado? Pode. E que ela não vai voltar mais? Pode. Fique de olho nos gatinhos. Dá um tempo, né? Pra ver se a mãe volta. Exato. Não toque os gatinhos, bota comida perto dos gatinhos. Porque, de repente, se a mãe tiver comida perto dos gatinhos, ela não tem que sair para tão longe para caçar. Sim. Aí ela fica lá o tempo Então, todo. ela vai lá, come ali e volta pro ninho onde ela está fazendo os gatinhos. Mas não toque, não leve embora. Não cata tudo e leva para casa. Eu adotei os gatinhos que estavam abandonados. Não, a coitada da mãe só foi comer. Sim. Sabe? Se coloque como humana no lugar. Né? Sim. Quantas mães a gente conhece, humanas, que tá lá com o bebê, tá sozinho dentro de casa, não consegue tomar banho, não consegue ir no banheiro, não consegue comer porque tá sozinha, tem medo de deixar o neném no quarto, porque o neném pode virar, principalmente mãe de primeira viagem. Sim. As gatinhas também podem ser mamãezinhas de primeira viagem, então não toquem nos bebês. Então você pode estar fazendo um mal pro gato, né? De vez achar que tá Exatamente. salvando, você tá desgraçando a vida dele. Exatamente. Tanto dele quanto da mãe, né? Exatamente. Então, assim, ficar atento nos sinais. Vai lá, fica de olho na gata, vê se ela volta. Dá tempo para ela voltar. Sim. Né? Você mora da frente para um lugar que está um gatinho assim, dá tempo para ele voltar. Não vai tocar. Vê se você consegue arranjar um gatil que possa ir lá. Que já sabe fazer certo, né? Exato, porque já sabe manusear. Fale com um veterinário. Né? Os veterinários costumam dar as dicas. Ele não pode, talvez ele não possa ir, mas eles vão te encaminhar. Sim. Eu já tive um caso muito recentemente, agora no começo de dezembro também, de uma cliente que me ligou falando que embaixo do carro vizinho do dela, ela estava no trabalho, tinha uma mãe com os filhos. Tinha a mãe. E ela Sim. não estava com medo. O medo o que era? Quando você vai sair com o carro, que ela possa se mexer e pudesse atropelar um gatinho. Sim. E me ligou para saber o que fazer.
Então, eu estava muito longe dela, eu não conseguia atender ela, mas eu fui indicando tal, e no final a polícia foi lá e conseguiu resgatar a mãe e os filhinhos com a ajuda de uma pessoa de um gatil. Olha só. Né? Mas Legal. assim não deixou ninguém órfão, Sim, nem a mãe, com nem certeza. os filhos. Porque você pensando no ser humano é uma coisa muito cruel, né? Exato. Então pense assim, né? Exato. Uma coisa muito importante para falar também é adote, não compre. Isso é muito importante. Tem muito gatinho precisando. Apoio. Inclusive adotem crianças de verdade também, que o mundo já tem criança pra caramba, assim, pai sem mãe, não tem porque você ter filho não, tá? Desculpa, mas é o meu recado, que se dane, se não gostou, para de ver o vídeo, me xinga e é isso aí. Mas adote gatinhos que têm todos os animais, enfim, mas eu falo de gato porque é o que eu conheço, a minha realidade é essa, né? Sou conhecida como The Cat Mommy, não é à toa. E fiquem muito atentos para a introdução desses gatinhos também dentro de casa, quando eles vêm, que você não pode simplesmente abrir a gaiolinha e falar, e aí, todo mundo junto, todo mundo feliz. Faça uma introdução estruturada. Isso é muito importante. Para a gente não ter mais problemas comportamentais do que a gente já tem. Porque os maiores BOs que eu recebo tô com um gato, eles estão brigando, eles estão se matando, o outro que não fazia xixi, fazia tudo direitinho, agora faz fora, está marcando território. Está marcando território por quê? Porque entrou um desconhecido dentro de casa. Então, tem que ficar atento nesses sinais que os animais dão, que os gatinhos dão. Cara, tem gatez, tem uma língua que chama gatez. A gente pode ver isso pelos gatos. Tem até não só o nível de felicidade, mas também o nível de dor que a gente pode ver. Se vocês googarem aí, vocês vão ver falando os sinais que o gato dá quando está com dor. Ao contrário do cachorro, que uiva, não sei o quê, o gato silencia. Olha só. Quanto mais dor, mais quieto. Mais tempo está dormindo. Mais os olhinhos estão fechados, as orelhinhas começam a fechar, o gatinho vai ficando pequeno de tanta dor e ele não reclama nunca. Não reclama. O gato é um animal. E é verdade que o gato vai pra longe pra morrer? É. Esse papo existe mesmo. Existe mesmo. Um gato que nem o meu é capaz de algum dia ele tá mal, ele pegar e ir pra longe e não voltar mais. É. Eu tive um gato com 18 anos, que era o amor da minha vida, o Pudim. E um cialata, como se diz aqui no Brasil, né? Ele era um siamês, um cialata. E ele foi o primeiro gato que eu peguei com 18 anos, assim, e ele adorava dormir comigo, dormia na cama, tal, tudo mais. E quando ele começou a ficar muito mal, ele não conseguia nem sair, ele caiu da cama, porque ele queria sair do meu quarto, de qualquer jeito. E aí eu entendi o sinal, peguei ele e levei para o lado mais longe da casa, que tinha área de serviço, tinha lá um quartinho, tal, da bagunça. E ele queria ficar lá, eu armei tudo, me despedi dele, deu 1 hora, ele foi embora. Olha só. Era isso que ele queria. Que loucura, hein? E não só isso, falando ainda do lance que eles sentem, que eles limpam, eles transmutam as coisas. Eu estou aqui no Brasil desde o dia 2 de fevereiro, quando eu saí lá. Esse meu gato que fez a travessia, que foi lá para a Itália. Um morreu ano passado, o outro morreu agora. Morreu enquanto eu estava aqui. Nossa. E ele esperou eu sair para fazer isso. Olha só. Então... Pesado, hein? Pesado. Depois a gente fala que gato não sente, né? E a gente sente muito, porque é um muito, filho. claro que é. Você tá ali no dia a dia com ele. Galera fala que gato não dá carinho. Eu falo lá em casa, eu falo assim, se o meu sumir, meu Deus do céu, mano, eu não sei o que será de mim. Que o que aquele gato já passou comigo, de eu estar mal, nós dois juntos ali, na depressão, problema, ele do meu lado. Exato. Ele é meu maior parceiro, meu maior parceiro. Eu tenho no meu não hotel... Não dá risada não, é verdade. Vai acabar os dois chorando. Tô com cheio de lágrimas aqui, você tá vendo aqui, ó. Não é fácil, não. Não é fácil, não, despedir desses bichinhos, porque eles só estão aqui, cara, eles só querem carinho, eles só querem... Mas é mesmo. Eles só querem coisa boa, né? Então, assim, a gente
a gente tem que saber tratar eles com respeito, levar as coisas para eles, dar as coisas para eles, manter eles da melhor forma possível, sabe? Sim. Vou deixar ele sozinho. Cara, leva para um hotel, o cachorro vai para o hotel. Por que o gato não pode ir para um hotel, né? Lá na Itália, a gente tem um lance que o inverno, os gatos estão fechados, né? Então, quando chega assim, o verão, todo mundo quer ir para varanda, sair, Sim. ficar lá, sol, né? O Chile, meu Cook, os brasileirinhos aqui, tudo de boa, barriga para cima, tomando sol, tudo mais. Os italianos saem também no frio. Os gatinhos italianos, os 3 que eu tenho agora, saem no frio lá. Eu saí da Itália, estava 3 graus. Graças a Deus, vou voltar com 17 de mínima. Em um mês está subindo, né? A gente vai entrar na primavera lá, vocês vão começar a entrar no outono aqui. Atenção, os gatos no inverno sofrem. Porque eles não podem mais fazer as mesmas coisas, não tem mais tantas horas de sol. Sim. Então, assim, galera, faz enriquecimento ambiental dentro de casa. Sim. Ele não pode mais sair na rua, o teu que é semi-domiciliado, aí começa a sentir frio, começa a ficar dentro, fica deprê mesmo, não imagino. é brincadeira. Então, assim, constrói um lance que ele pode ficar na prateleira mais alta lá, olhando lá de cima, vendo o que vocês estão fazendo, entendeu? Gato gosta Dá disso. distrações ali para ele, né? Então, assim, tem muita gente que traz os gatos em janeiro, que é quando a gente tem menos luz, né? Tipo, até as 8 da manhã tá noite. Às 4h30 da tarde tá de noite ainda. Sim. Também, né? De novo. A gente tem menos horas de luz e os gatos ficam tristes, que não pode ficar mais na varanda, tá frio lá fora, tal. Traz lá para dentro do hotel, é sempre primavera lá dentro. Sim. O clima tá lá certinho, as coisas estão lá. Tudo certo, do jeito que precisa ser, né? Exato. Fiquem de olho nos gatos. Aprendam gatês, que é ler o que o gato tá te dizendo. Ele tá falando com você. Você só precisa entender. Você tem que aprender a falar gatês. É isso aí. Isso aí, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Foi muito divertido. Eu gosto de gato pra caramba hoje em dia. Eu odiava gato. Aí hoje em dia eu vejo o gato na rua, eu vou que nem um bobo e tiro foto com o gato, assim, pra postar no grupo da família. É ótimo. Engraçado, isso é muito engraçado. Hoje eu amo todos os gatos. Sou Seja muito fã de bem-vindo gato. ao nosso mundo. Quem diria, quem diria. Quem me conhece sabe o quanto eu zoava o negócio de gato. Falei, mano, gato. De gato, meu. É cachorro. Não, é um amor. É irreversível essa coisa. Mas é isso amor. mesmo. Obrigadão, valeu Obrigada mesmo, a hein? você. Próxima vez que vier de novo aí no Brasil, a gente marca outro bate-papo. Sem dúvida. Isso aí. Prazer. Isso aí, folks. Mais um episódio. Vou deixar todos os links aqui embaixo aqui. Vou procurar todas as pesquisas, coisas de Google que tem. Vou colocar aqui embaixo aqui. Rede social da Fabiola e tudo mais. É isso aí. Adote um gato. Uma criança também, tá? Boa. Isso aí. Valeu!